Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. A partir de agora, você vai acompanhar a maior cobertura do rádio esportivo do interior cearense. Entra em campo o timaço da Vale FM. O Vale Esportes está no ar. É o timaço entrando em campo. A melhor cobertura pra você. Vale FM. Futebol Show do Timaço. Narração vibrante dos melhores narradores do rádio esportivo do Ceará. E a bola vai sobrando, foi marcar, bateu e é gol! Comentários inteligentes que retratam a história do jogo. Reportagens dinâmicas, precisas e em primeiríssima mão. O plantão mais ligado nos acontecimentos do futebol pelo Brasil. Vai começar a maior cobertura do nosso futebol pelo rádio. Vale FM. Você se liga agora no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Alô, amigos do Timaço da Vale FM 99,9. A partir de agora, a emoção do futebol. Campeonato Cearense Série B. Itapipoca contra o time do Icasa. Você acompanha aqui na sua Rádio Vale FM. Já vai rolar a bola no estádio Perilo Teixeira. Depois de muitas chuvas durante a noite, boa parte da manhã também, inclusive parte do gramado com algumas poças d'água e previsão de mais chuva para logo mais na cidade de Itapipoca. A bola vai rolar, saída de bola pro time da casa, pro time do Itapipoca. Você acompanha mais um jogão do Verdão, tem bola rolando no estádio Perilo Teixeira. 99,9 Marco Valério. Tamo junto pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Jogadores do Icasa e também do Itapipoca já correm atrás da bola. Conosco nesta cobertura, o sempre muito bem informado Aloísio Vilar e as definições tanto do Verdão do Cariri como também do Itapipoca, que é conhecido como Garoto Travesso. Boa tarde, Aloísio. Boa tarde, Marco Valério, e boa tarde para você ouvinte que sintoniza a Vale FM, pois é a quarta partida do Verdão neste campeonato cearense da Série B. A gente atualiza para o torcedor a escalação do Icasa, que veio a campo com 1 Iago Haas, 22 Alex Rocha, 3 Samuel, 4 Marlon e 6 para Matson, 5 para Jardel, que é o capitão da equipe, 7 Felipe Salles, 8 Sérgio Barros, 10 para Elivelton, 19 para André Tavares e 11 para Pingo, é a equipe comandada pelo técnico Marcelo Vilar. É verdade, boa sorte pro time do Verdão do Cariri, invicto na competição, são 2 vitórias e 1 empate, e enfrenta o Itapipoca, que será escalado agora também por você, Aloísio. O Garoto Travesso veio a campo com 1 Theo, 2 Robert, 13 Washington, 4 Anderson, 5 Bruno e 6 para Ronaldo, 11 Índio, 18 Dudu, 9 para Joelson, 8 para Leomir e 7 para Clodô, é a equipe comandada pelo técnico Betinho. Tá legal, Aloísio, tudo isso pra você ligado na Vale FM. Tem lateral pro time do Icasa, já movimenta o lateral Matson do Verdão do Cariri, levanta a bola da grande área, corta pelo alto de cabeça, Dudu afasta parcialmente pelo time do Itapipoca, volta a bola pro Verdão, a tentativa do Sérgio Barros, tocou nela, a bola sai pela linha de fundo, tiro de meta, e a gente percebe claramente que a bola fica presa em alguns setores do gramado, os jogadores pisam no gramado, sobe
um pouco d'água, ou seja, gramado bem encharcado, e percebe-se que a drenagem passa longe de ser perfeita no estádio Perílio Teixeira, Luísio. Pois é, Marco, mais uma dificuldade para a equipe do Icasa, que está acostumada a jogar na Arena Romeirão, que tem um gramado perfeito. Os outros 3 jogos do Icasa foram em Juazeiro e agora, além da dificuldade de estar em outro local, em outro gramado, tem também essa questão da chuva, das poças d'água que não são poucas. É mais o desafio pro Verdão do Cariri, que vem para o ataque com Felipe Salles, cruzamento na grande área, muito forte o levantamento de bola, ela vai sair do outro lado e percebe-se claramente que a bola, ela não rola com fluidez, ela fica presa diante do gramado encharcado na cidade de Itapipoca. Daqui a pouco também o boa tarde dele, Demontier Tenório, comentando com inteligência mais um jogo do Verdão no plantão esportivo Grande JF. Esta é a maior, melhor e mais ouvida equipe esportiva do interior cearense. Somos o timaço da Vale FM. Oferecimento Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 6 lojas para melhor lhe atender. Também para Gênesis Solar, a solução para acabar com aquelas contas absurdas de energia. Aqui o time do Itapipoca tentava o levantamento, cruzamento do jogador Ronaldo, a bola muito forte, tocada também pela linha de fundo, é só tiro de meta. Já chegamos a 4 minutos do primeiro tempo, estádio Perílio Teixeira. Alô, galera do Verdão, aquele abraço, muito obrigado pela companhia. Lembrando que estamos também ao vivo no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Tem lateral pro time do Icasa para a cobrança aqui pela canhota, vai se posicionando o Madson. Prepara-se o lateral do time casiano. O Verdão do Cariri invicto até agora. Tomara que continue assim neste campeonato estadual. Só que o árbitro deu falta agora do meia Elivelton, tá caído um atleta do time do Itapipoca no campo de defesa. É o cumprimento agora. O nosso grande Demontier Tenório analisando mais um jogo do Verdão. Boa tarde, Marco, meu querido Aloysio Vilar, João Filho, amigos do Timaço. Uma boa oportunidade que o Icasa tem diante de si na tarde deste sábado para tentar recuperar os pontos que perdeu dentro de casa. Na última quarta-feira, ou na quarta-feira antes do Carnaval, ao empatar em 0-0 com o Crateús. Hoje, naturalmente, que ele tenta no seu primeiro jogo fora de seus domínios, lá aí no Perilão, vai tentar buscar os pontos que perdeu aqui. A expectativa de um bom jogo, Marco Valério. Opinião primeira de Demontier Tenório para Glamoda. Cintos, carteiras masculinas, bolsas e sandálias femininas, estilo e bom gosto, Glamodas, na cidade do Crato. Conosco também, ESC Pré-Vestibular e Cursos, o maior índice de aprovação do Cariri. Agora também com Pré-Vestimed. Informações 999822476. Eu falei ESC Pré-Vestibular e Cursos. Lateral para o time do Itapipoca, lá do outro lado, se posiciona para a cobrança. O lateral Ronaldo lança a bola pelo meio, ganha a jogada do Icasa. Rebatida é feita agora pela defesa do time do Itapipoca. Lançamento para o ataque, buscando a chegada do Leomir. Antes dele vem ali a zaga do time casiano e o jogo já está parado. Marcação ali de condição de impedimento do atacante do time de Itapipoca, hein, Aloysio? O Leomir chegava por ali, lado direito de ataque da equipe do Itapipoca. O Matos apenas acompanhou, mas ele já estava em posição irregular. Segue o jogo no estádio Perílio Teixeira, 0-0 ao placar. Numa informação para Produtos Ambev. Conosco também no timaço da Vale FM, Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couros, sinônimo de qualidade. Produtos Panebon, pão nosso e massa para pastel Tasquinha. Bola pelo alto, tira de cabeça ali a zaga do time do Itapipoca com Robert, a bola sai, é lá para lateral para o time do Verdão, ali pertinho do treinador do Icasa, o Marcelo Vilar, ali o Matos
Madson, lateral do Verdão, vai para efetuar a cobrança. 0-0, primeiro tempo de partida, 6 minutos da primeira etapa. A bola vem tocada pela canhota, toque é feito ali pela zaga do time do Itapipoca, bota a bola para a linha lateral. Lateral outra vez em favor do Verdão do Cariri. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Em nome também de Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco de nossa região. Levantamento feito da grande área, brigou pela posse de bola, ela já saiu, é só tiro de meta. Ou o que é que tá marcando ali a arbitragem da partida, Luísio? Pelo que entendi, o Madson cobrou o lateral direto pra fora, ou seja, tiro de meta ali que favorece a equipe do Itapipoca. O goleiro Theo já está com ela, vai seguir o jogo 0-0, informou Alfa Vidros Vidraçaria. Aqui Vale FM 99,9, 8 minutos do primeiro tempo, 8 minutos da primeira etapa. Você ligado nas emoções do Campeonato Cearense Série B que você acompanha. Jogo do Verdão do Cariri. Amanhã será a vez do time do Crato também em campo. O Bicasa vem para o ataque com Felipe Salles, tenta a jogada. Ronaldo vem na marcação, domina, tenta o cruzamento. A bola explodiu ali em cima do Bruno. Sai do outro lado pela direita para Elivelton, domina a bola pelo Verdão, vê a passagem do Alex Rocha. Ele tenta o cruzamento, bate na zaga, afasta de novo o Ronaldo. Bota a bola para a linha lateral, lateral para o Bicasa pela direita. O time do Verdão tem cobrança de arremesso lateral. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM. Em nome de Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar na rodovia Juazeiro Barbalha. A tentativa de jogada no Verdão do Cariri tem lateral pela direita, pertinho da bandeirinha de escanteio. Para a cobrança então, o jogador que é Alex Rocha, lateral do time do Verdão, que ganha a titularidade para esta partida. Levantamento feito na grande área, tentou pelo alto Tavares, a bola vai sobrando, só que o árbitro já marcava ali uma irregularidade do ataque do Verdão, portanto, bola que favorece ao time do Itapipoca. O árbitro deu reversão de lateral, foi isso, Aloísio? É isso mesmo, viu, Marco? Inclusive, quando o Felipe Salles tocava na bola, já não estava valendo nada no lance. A bola foi para a equipe do Itapipoca, já cobrada, segue 0-0, informou o Gênesis Solar. Aqui Vale FM 99,9, lembrando que amanhã a partir das 3 da tarde tem Barbalha contra Guarani. É isto mesmo, Guarani Barbalha, amanhã no som da Vale FM, com narração de Delton Sá, reportagens de Anderson Luiz. Aqui mais uma falta cobrada em favor do time do Itapipoca. Vai ser feita a cobrança, vai se oferecendo ali o Anderson, dos zagueiros do time itapipoquense para a cobrança. O Bicasa jogando todo de verde, camisa, calção, meião na cor verde. Já o Itapipoca com uma camisa diferente, viu, Aloysio? Uma camisa ali cor de terra, lembra um pouquinho a camisa da seleção holandesa, só que um laranja bem mais claro, calção e meião na cor branca. Não tinha visto ainda esse time do Itapipoca com esse uniforme. Nem eu, viu, Marco? É um laranja fosco, né? Um laranja um pouco estranho, mas tá aí, né? Tem gosto pra tudo, ainda vai vender muito essa camisa, viu? É verdade, camisa cor de barro, né? Do time do Itapipoca. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale FM para Novo Rio Veículos. 3 da tarde, 40 minutos na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Conferindo agora, em nome de Ares Motos, o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. 10 minutos e 30, quase 11 minutos deste primeiro tempo. Estádio Perilo Teixeira, em Itapipoca. É o Verdão do Cariri na sua quarta partida na competição. No placar do Cariri da sorte, 0 para o Itapipoca, 0 também para o Bicasa. Amanhã, 3h30 da tarde, na volta do estádio Mirandão, o Crato enfrenta o Grêmio Pague Menos. A informação para a Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Um abraço para o amigo vereador Bilinha e o seu irmão Luciano Basílio na sintonia do Tibaço. 99,9 Marco Valério. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo o que você quer. Lembrando que excepcionalmente hoje não estamos tendo a apresentação do programa Invasão do nosso querido Jader Guga. Mas eu quero lembrar que o Jader promove amanhã um evento em homenagem ao Roberto Dinamite, grande artilheiro do Vasco da Gama, do futebol brasileiro e que faleceu há pouco tempo. Haverá um jogo com convidados, torcedores vascaínos aqui da região que vão se
se reunir amanhã, a partir das 8 horas da manhã, lá no campo do Icasa, no CT Praxedão, numa homenagem a Roberto Dinamite. Aliás, uma justa homenagem a este grande desportista e ex-atleta do nosso futebol brasileiro, que faleceu recentemente. 12 minutos, primeiro tempo de partida, já a opinião de Demontier Tenório, a primeira opinião com bola rolando aqui desta partida, já com o gramado que compromete um pouquinho, o gramado bastante pesado da cidade de Itapipoca. Produtos Ambev, feitos com amor, a garotada adora pipocas, doces, salgados e salgadinhos deliciosos da marca Ambev. Fala, JF. Lembrando que estamos ao vivo também pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, no oferecimento da pizzaria e hamburgueria O Val. Agradecer também a quem nos acompanha pelo Radios.net, aplicativo de emissoras de rádio que sempre traz a pontuação, inclusive com excelentes números de acesso aqui da Vale FM, a primeira colocada na região sul do estado do Ceará. Muito obrigado também você que acompanha o futebol na internet pelo nosso timaço da Vale. Lateral cobrado pelo Icasa, tentativa pela direita do Felipe, caiu ali um jogador do time do Verdão, vem tirando o sistema defensivo do time do Itapipoca, já marcada ali o lateral em favor do time da casa, vai se posicionando para a cobrança o jogador que é o Bruno, camisa de número 5. Tudo isso na marca de 13 minutos do primeiro tempo. Estádio Perino Teixeira, 0 para o Itapipoca, 0 para o Icasa. Série B do Campeonato Cearense que você acompanha aqui no nosso timaço da Vale FM. Jogo de novo parado, truncado, jogo muito picotado nesse comecinho, até porque o campo não ajuda também. Lateral não falta, vai ser cobrada a favor do time do Itapipoca aqui no seu campo de defesa. 14 minutos do primeiro tempo, 0 para o time do Itapipoca, 0 também para o time do Icasa. Até agora, nenhuma das duas equipes criou uma chance de gol real na partida. Levantamento feito pelo time do Itapipoca, corta bem a zaga do Icasa pelo alto, a bola vai sobrando pelo meio, tentou ali Elivelton, ele domina bem pelo time do Icasa, faz o passe, toca a bola pela ponta esquerda, lançamento na canhota, deixa a bola trabalhada para Pingo, domina o ponta esquerda do time do Verdão, vem com bola dominada, a marcação é feita pelo Robert, driblou, passou, falta em cima dele, e o árbitro da partida marcou falta, e o jogador do Itapipoca ainda teve a cara de pau de reclamar da marcação da falta, viu, Alubício? Não tem nem o que reclamar o Robert, foi direto na perna do Pingo, foi pra atingir mesmo o jogador da equipe do Icasa, que vinha descendo aqui pelo setor esquerdo. Falta pra equipe do Icasa, primeira bola parada do jogo, Marco. Tudo isso pra você ligado no timaço da Vale FM, em nome de Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Alô, Marcelão da Engazeiras Construções, aquele abraço também. Vem a bola aqui, vai ser levantada na grande área. Elivelton, camisa número 10 do Verdão para cobrança. Neste comecinho de partida, 0-0 é o placar do jogo para você ligado na 99,9. Levantamento vai ser feito na grande área, cruzamento, tocou de cabeça ali, buscava a chegada do Pingo ali na poça d'água, conseguiu evitar a saída de bola. Ele vem dominando, Dudu na marcação, ganha bem do primeiro, corta ali a defesa e o último toque do jogador do Verdão, a bola sai, só tiro de meta pro Itapipoca. Deixa eu saber do Demontier Tenório, até que ponto, Demontier, as más condições do gramado em alguns setores com poças d'água pode atrapalhar o futebol apresentado pelas duas equipes? Normalmente existe regiões do campo, né, em que os atletas trafegam mais por ela. É onde se especula mais, onde se trabalha mais. Aqui, esses avanços laterais, por exemplo, na busca dos chuveirinhos, jogadas de profundidade, ou essa bola mais trabalhada na frente da área, ali, quando se tenta o arremate final, ou uma produção melhor, em se infiltrar na defesa do adversário. E no meio campo também. E você veja que é exatamente nessa região onde há uma quantidade maior de água. Provavelmente a água encontra uma região numa condição não tão compactada assim e acaba se infiltrando e ficando por ali, alagando. Evidentemente que isso dificulta
e os atletas ficam até na obrigação de procurar outros espaços que também, é claro, são utilizados, mas não tão comumente assim. Então, áreas de muito tráfego, elas estão bastante prejudicadas. Um time que toca melhor a bola, que evolui no agrupamento, na troca de passes, enfim, ele encontra muito mais dificuldades. A bola tem dificuldade para correr também, viu, Marco? Tá legal, Demontier Tenório, 17 minutos de jogo, 0-0 a partida na cidade de Itapipoca, estádio Perilo Teixeira. E enquanto o Demontier comentava, Luísio, pintou um cartão para um atleta do time da casa. Pois é, o primeiro cartão do jogo pro camisa 5 do Itapipoca, o Bruno. Se pintou cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. Camisa 5 do Itapipoca, o Bruno fez falta sem bola em cima do Elivelto da equipe casiana. Conosco também no timaço da Vale FM, Grade Veículos Multimarcas, seu carro seminovo com procedência e garantia, você já sabe, é na Grade Veículos. Jau Presentes, porque pensou presentes, Jau Presentes. Na hora de presentear ou decorar sua casa, vá na Jau Presentes. O time do Itapipoca agora tem escanteio aqui pela direita para a cobrança. Washington, camisa de número 13, vai se preparando para a cobrança. Levantamento vai ser feito na grande área. Primeiro escanteio do jogo para o time da casa, para o time do Itapipoca. Autorizado, partiu Washington, levantou para a boca do gol. Bola pelo alto, tira ali Marlon pelo Verdão. A bola sobra pelo meio em favor do time do Itapipoca com o jogador que é Bruno. Faz o levantamento pela direita, corta bem a zaga do time do Verdão. Bota a bola para ali, lateral. Então é lateral em favor do Itapipoca, o próprio Washington para a cobrança. Só que o jogo tá parado para ali atendimento a um jogador do time do Itapipoca. Aliás, aproveitar para confirmar também o trio de arbitragem que trabalha nesta partida. O árbitro do jogo que tá lá todo atencioso com o jogador do Itapipoca, Luísio. O árbitro é o Avelar Rodrigo e tem as assistências de Marcione Ribeiro e José Maurício da Silva Júnior. Só repetindo, o árbitro central é Avelar Rodrigo, assistente 1, Marcione Ribeiro e assistente 2, José Maurício da Silva Júnior. Aqui timaço da Vale FM, em nome de Atacom Material de Construção, Atacom Home Center que o Cariri aprovou, na rua Doutor Mauro Sampaio, bairro Lagoa Seca. Conosco também aqui no timaço Pizzaria e Hamburgueria Oval. Ligue, peça sua, 98842-9514, a pizza mais rápida do Cariri. Vai ser cobrada a arremesso lateral em favor do time do Itapipoca para a cobrança. Washington, ele movimenta, lança a bola ali no tumulto, corta outra vez a zaga do time do Icasa, mas já havia a paralisação da jogada. É bola no campo de defesa para o nosso Verdão do Cariri, 0-0. Lembrando que amanhã tem campeonato cearense Série A, o quadrangular contra o rebaixamento apresentará mais um confronto entre Guarani e Barbalha. Na fase classificatória deu Barbalha 3-2, jogo muito movimentado. Amanhã novamente rubro-negros e barbalhenses estarão se enfrentando com transmissão do timaço da Vale e a narração de Delton Sá. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 50 minutos. Aliás, 3 da tarde, 50 minutos no timaço, 15h50. Obrigado, torcedor, pela companhia. Aris Motos, a maior revenda Honda do Nordeste no Brasil, informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Estádio Perilo Teixeira em Itapipoca, 20 minutos do primeiro tempo, 20 da primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte, eu confirmo para você, 0 Itapipoca, 0 para o Icasa. Quartas de final do Campeonato Cearense, daqui a pouco às 4 da tarde lá em Maracanaú, o time do Maracanã enfrenta o Ferroviário. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vale FM. Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM, obrigado, torcedor, pela companhia. Jogo de invictos no estádio Perilo Teixeira. O Itapipoca também não perdeu para ninguém nas 3 primeiras rodadas. Vem a bola tocada pelo meio, quem trabalha agora é Clodô, camisa 7, abriu jogada, toca a bola pela ponta esquerda, tentando a jogada do Índio, tentou ali, mesmo assim vem bem a zaga do Icasa, corta, Jardel distribui, lança boa bola, bola boa pela ponta direita, vem ali Velton trabalhando, falta em cima dele o árbitro.
árbitro mandou seguir o lance. A bola vai sobrando, dominada com o Ronaldo. Ele toca a bola pelo meio, seria ali pro Clodô. Não tem domínio, a bola sai, lateral em favor do time do Icasa. Jogadores do Verdão reclamando com a arbitragem a não marcação de uma falta no lance anterior. Lateral vai ser cobrado em favor do time do Icasa. Tudo isso na marca de 22 minutos do primeiro tempo. Estádio Perilo Teixeira. Lateral pro Icasa, cobrado pelo Alex Teixeira. Alex Rocha, melhor dizendo. Ele toca a bola pelo meio com Erivelton. Tentou a jogada, vem a marcação. A bola sai mais uma vez. É novamente lateral. Mais uma vez Alex para cobrança. Movimenta pelo Icasa. Ele tenta a bola pelo meio com Tavares. Brigou por ela. Antecipação do Clodô. Ganha bem pelo time do Itapipoca. Marcação da zaga do time do Icasa. O árbitro para o jogo. E dá falta ali a favor do time da casa, Luísio. Falta em favor da equipe do Itapipoca e pintou cartão ali pro atleta camisa 10 da equipe do Icasa, viu, Marcos? Se pintou cartão, Madeireira Beira-Rio na informação, camisa 10 do Verdão, o Elivelton. Só que o juiz está selecionando ali pro Sérgio Barros, para também dar um cartão pro camisa 8 da equipe icasiana. Então Sérgio Barros também com amarelo, se pintou cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. Eu acredito que ele tenha errado, viu, Marco? Ele deu ali para Elivelton sem ter nada a ver e depois corrigiu. E aí sim, o camisa 8 do Icasa é quem foi punido. É verdade, porque na realidade quem fez a falta foi o Sérgio Barros, né? Até achei que seria por reclamação, mas na realidade que o autor da falta foi o Sérgio. Então retira-se aqui o cartão do Elivelton, camisa 10 do Icasa. Aqui timaço da Vale FM, com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Cariri da Sorte Cap, hoje é o último dia para você comprar o seu Cariri da Sorte. Amanhã você pode ganhar 60 mil reais no prêmio principal do Cariri da Sorte. Compre já o seu por apenas 5 reais. Aqui desce pela direita, Clodô pelo time do Itapipoca, vai para o ataque, domina a bola, marcação ali do jogador do time de casa, que é o Madson. Cruzamento, fechou bem o lateral do Verdão, evitou o cruzamento, escanteio para o Itapipoca, Luísio. Mais um escanteio para a equipe do Itapipoca pelo lado direito, era o Clodô que inicia, a bola bateu ali no Madson, que comemorou bastante, viu, Marco? Mais um escanteio para a equipe do Itapipoca, vamos ver quem cobra. Aqui timaço da Vale FM, 24 minutos do primeiro tempo, 24 minutos da primeira etapa. Levantamento vai ser feito através do Washington, cruzou na boca do gol, bola pelo alto, bola na trave! De cabeça a bola foi na trave do goleiro Iago Haas. Até agora o poste transversal tá balançando, Aloísio. Quase o gol do Itapipoca. Quase o gol do Itapipoca, quase o primeiro que leva o Icasa da competição após a cabeçada do Robert. A bola bateu no travessão, depois no chão e o Iago tava só olhando. No minuto aí, Marco, que vai ter a paralisação, tempo técnico na partida. É verdade, com 24 minutos e 30, quase 25, paralisação do árbitro da partida. Aproveitar para ouvir o Demontier Tenório, porque o jogo vinha equilibrado, mas neste último lance o Verdão teve muita sorte para não sofrer o primeiro gol, Demontier. E só, em termos de algo efetivo, enfim, esse foi o melhor lance, já na marca dos 24 minutos. Porque é impossível. O jogo fica travado, né? O gramado não colabora. Agora há pouco era um festival de chutes para lá e para cá e a bola sem sair do lugar. Era um perde-ganha tremendo, porque a bola não ia, o cara chutava, batia nas poças d'água, enfim, não evolui. Fica muito difícil se trabalhar melhor as jogadas, né? Tem que ser na base assim como aconteceu agora há pouco, né? Esse tipo de chutão, essa tentativa mais, né? E o do Itapipoca, que inclusive até conhece bem melhor as condições desse gramado. Não sei se ele treina aí todos os dias. O que eu sei claramente é que tem chovido muito em Itapipoca. Inclusive no jogo anterior do time do Itapipoca, as condições do gramado também foram dessa maneira. Ele encontrou muita dificuldade. Mesmo assim, ele ainda conseguiu derrotar no sábado de carnaval
o Tiradentes pelo marcador de 2-0, em meio até a bastante chuva. Então, muito provavelmente ele está até mais habituado. Mas é um jogo sofrido por essa situação. Equilibrado porque ninguém consegue evoluções mais práticas, algo assim mais claro na busca, no caminho do gol, enfim, até porque está absolutamente difícil trabalhar essa bola, hein, Marco Valério? O gramado não ajuda, gramado fofo, a gente tem impressão de ser uma grama alta, além de algumas poças d'água, e ainda bem que parou de chover, né? Porque durante a madrugada choveu bem em toda a região, próximo ali a Itapipoca, e também, claro, pela manhã, uma parte da manhã também teve chuva, por isso que temos alguns pontos de alagamento no gramado do Perilo Teixeira. Jogo já reiniciado, a bola vem pelo meio, tentativa de jogada, lançamento buscando a chegada do Índio pela ponta esquerda, fez falta ali o atacante do time do Itapipoca, o árbitro já paralisa, marca a falta, e aí aquela demora toda para o jogador se levantar, para cobrar a falta. Verdão do Cariri sem pressa também, 0-0 até aqui na partida. Em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço, Baleia Burger na Praça do Pio 12. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Conosco também, Só Fumê Service, investimento Fumê para carros e prédios. Rua José Marrocos, 408, eu disse, Só Fumê Service. Lateral vai ser cobrado para o Icasa, 28 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Amanhã tem mais, amanhã tem Guarani contra Barbalha, 15h30, Estádio Minaldão, narração de Delton Sá, com reportagens de Anderson Luiz, amanhã, aqui no Timaço da Vale FM. A bola vem pelo meio, trabalha a jogada o time de casa com Elivelton, tentava também o Jardel, recuperação do time do Itapipoca, vem a bola pelo meio, trabalhando, camisa de número 5, Bruno, recebeu a falta, e você vê, viu, meu caro Luiz, não tem muita continuidade o jogo não, é muita paralisação, muita faltinha também ali no meu campo, além dessa cobrança desastrosa do jogador do time do Itapipoca, Luísio. Cobrança direto pra lateral, né? Que horror, né? O jogo parado, o jogo truncado, sem contar as poças d'água, né, Marco Valério? O jogo feio realmente de se ver, não tem sequência, não tem ataques, não tá um jogo interessante realmente. Vamos aguardar para que pelo menos no segundo tempo essa postura melhore. É verdade, 29 minutos do primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo em nome de Glamodas. Cintos, carteiras masculinas, bolsas e sandálias femininas, estilo e bom gosto na Glamodas, na cidade do Crato. Também Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Domina Tavares pelo time do Verdão, lança a bola pela direita, tenta de primeira ali o Felipe Alves, toca a bola pelo meio, fez falta ali na chegada do Alex Rocha. Mais uma vez o jogo parado, um jogo com muitas faltas, com muitas paralisações de ambos os lados. Agora tem falta para o time do Itapipoca no campo de ataque, próximo à linha divisória do gramado, no setor canhoto, campo ofensivo para cobrança. Anderson, zagueiro camisa número 4, lança a bola para o campo de ataque, chutão para a grande área pelo alto, desviou a zaga do time do Icasa, a bola sai, lateral do outro lado pela direita, pertinho da bandeirinha, escanteio, lateral em favor do time do Itapipoca para a cobrança. Vai se posicionando ali o jogador camisa de número 13, Washington. O time do Itapipoca que atua com 3 zagueiros, é a formação do time da cidade de Itapipoca. Vem a bola tocada pela direita, trabalhando a jogada ali, o Jardel faz o passe, entrega a bola da frente para o André Tavares, dominando o camisa 19 do Icasa, só que tocou errado, a bola seria ali pro Pingo, uma antecipação da defesa do time do Itapipoca, trabalha Leomir, mostra ali categoria, habilidade, via marcação, era o Clodô na jogada, corta bem o Sérgio Barros, então é lateral, Washington de novo para cobrança, movimenta, lança a bola da peça ofensiva, antecipação da zaga do time do Icasa ali, o jogador Matson prende a jogada, ela sai, é só tiro de meta pro Icasa. Começou aonde, JF? Pelo quadrangular do descenso, Pacajus e Calcaia já correm atrás da bola e tem gol no Paulistão. Bragantino faz 1-0 no Ituano. Tudo isso na marca de 31 minutos do primeiro tempo, estádio Perilo Teixeira, no placar do Cariri da Sorte, Itapipoca 0, Icasa também 0. Conosco também Fox, a
melhor assistência técnica para o seu celular, seu novo smartphone também está na Fox. 2 lojas no centro de Juazeiro, no centro de Crato também tem Fox, no Cariri Shopping. O Icasa trabalha a bola pelo meio com o Jardel, ele faz o passe, entrega a bola pela direita, vai levando o time do Verdão para o campo de ataque, volta a bola com o Elivelton no grande círculo central, entrega para o Sérgio Barros, marcação da zaga do time do Itapipoca, lança a bola pela ponta esquerda, boa jogada, boa bola, com Pingo, tenta logo ali pelo meio, já perdeu ali o Jardel, mesmo assim tenta a recuperação, Alex tocou com a mão na bola, mas levou vantagem, o time do Itapipoca vem descendo ali o camisa 11, Índio, tentava jogada, o corte da zaga, a bola sai, lateral pro time do Itapipoca, lá do outro lado. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18h05, você tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Leomir toca a bola pelo meio, soltou pro Índio, dominou, bate pro gol da rede pelo lado de fora. Ainda teve o toque do goleirão do Icasa. Escanteio, Itapipoca mais perigoso, Balubísio. Primeiro o Leomir evitou a saída da bola e depois o Índio arriscou ali de perna esquerda, a bola tocou na luva ali do Iago Haas, portanto é escanteio que favorece a equipe do Itapipoca lá pelo lado esquerdo. Mais uma vez o Washington vai se aproximando ali para a cobrança, viu, Marco? É isso mesmo, escanteio pro time do Itapipoca que tenta a marcação do seu primeiro gol. Levantamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, tentou de cabeça ali o Anderson, a bola foi para fora. Ainda bem que não foi em direção ao gol, mas o Itapipoca de Montier Tenório já chegou com 2 boas chances e o Icasa até agora não fez nada no jogo, de Montier. É verdade. Ele mal consegue passar com qualidade ali da marca do meio campo. É como se o ataque do Icasa não tivesse dito o que foi fazer lá em Itapipoca. Não se consegue trabalhar a bola, não há condição melhor de uma jogada de profundidade, o gramado não ajuda, mas também não ajuda as duas equipes, e é como eu falei agora há pouco, talvez até o fato de o Itapipoca estar melhor habituado aí com este gramado, com as condições do campo, em função das chuvas dos últimos dias, ele pode estar se dando melhor um pouco, e o Icasa precisa ter cuidado para não retornar de Itapipoca com a sua invencibilidade perdida, Marco. Opinião de Demontier Tenório aqui no nosso timaço da Vale FM. Aqui Vale FM em nome de Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Também conosco Alfa Vidros, vidraçaria, qualidade, preço, satisfação. Na Avenida Plácida Heraldo Castelo 320, eu disse Alfa Vidros, vidraçaria. Trabalha Dudu pela ponta direita pelo time do Itapipoca, tenta achar espaço para o cruzamento por baixo. O Sérgio Barros cortou, então é escanteio para o Itapipoca, Luísio. O Itapipoca descia pelo lado direito com o Dudu que tentava o cruzamento. O Sérgio Barros chegou por baixo, fez o corte, escanteio para a equipe do Itapipoca. O Washington e também ali o camisa 8 Leomir se aproximando para a cobrança, Marco. Vamos então acompanhar quem vai para a cobrança. Me parece o Washington, que é o ala que trabalha pela direita, sempre com a camisa de número 13 do time do Itapipoca. Vai levantar a bola da grande área, é lance perigoso contra o Icasa, partiu para a cobrança Washington, a bola vai viajando, tira a defesa do time de Icasa, fora da grande área, fica em favor da equipe do Itapipoca, batida de longe do Ronaldo, aí tranquila a defesa do goleiro do Icasa, Iago Haas. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 6 minutos no timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B. 36 minutos do primeiro tempo. Estádio Perino Teixeira em Itapipoca, 36, primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte, que tem 60 mil amanhã no prêmio principal. 0 pro time da casa, pro Itapipoca e casa também. Bom, a bola tá rolando pelo Campeonato Carioca. Taça Guanabara, Fluminense contra a Portuguesa, 0-0 por enquanto. Um abraço para o Marcos dos Tambores. O cara é torcedor do Verdão, na sintonia da Vale FM 99,9 Marco Valério.
Todo mundo ligado no timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, alô Alfredo Benício, torcedor do Icasa também ligado com a gente, obrigado pela sintonia, 0-0, o jogo tá duro pro Verdão, o Itapipoca já criou 2 boas oportunidades, mas vem o Icasa para o ataque, a tentativa do Pingo por baixo, corta bem ali o zagueirão, camisa número 2, Robert, ele ganha, toca a bola pelo meio, faz o passe pela ponta direita, agora para Clodô, perde a posse de bola, melhor para Jardel pelo time de casa, ganha o arremesso lateral, bem na linha divisória do gramado, vai se posicionando para a cobrança, lateral esquerdo do Icasa ali o Madison, camisa de número meia dúzia, lembrando que lá na direita o torcedor pode até estar se perguntando, cadê o Gustavo? Lateral titular do Verdão está contundido, Aloysio. Pois é, o Gustavo está em casa, não viajou com a delegação do Icasa, sentiu na academia no início da semana e aí foi cortado, portanto, Alex Rocha, começando hoje aí pelo lado direito como titular da equipe casiana, Marco. Aqui Vale FM 99,9, lembrando que estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, o áudio do jogo no canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Um abraço pro Vicente Júnior, tá acompanhando a gente no nosso canal do YouTube também, o Edson Fernando em Nova Serrana, Minas Gerais. Será que tá chovendo muito em Minas também, hein? Grande abraço aos mineiros que acompanham a Vale FM pela internet. Aqui 38 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0, tem lateral para o time do Itapipoca para a cobrança. Um dos 3 zagueiros, este é o Robert, ele movimenta a jogada, lança a bola pela direita, tentativa com Joelson, antecipação da zaga do time de casa, só que vem mais uma vez para ganhar, rompendo pelo meio campo, o jogador que é Bruno do time da casa, solta a bola pela ponta esquerda, entrega a bola para Índio, vem dominando, faz o passe, volta a bola para Clodô, aqui pela ponta esquerda, tenta o cruzamento, muito mal, o lance do atacante de Itapipoca, a bola sai, só tiro de meta pro Verdão do Cariri, Aloysio Vilar. Que jogo feio, repito, viu, Marcos? Sem velocidade, agora o Clodô tentou o cruzamento lá pelo lado esquerdo, a bola foi direto pra fora, tiro de meta para a equipe de casa, 0-0 é o placar do jogo, informou Baleia Burger. Mandar aqui um abraço também pro Cícero Alves, está acompanhando a gente em Franco da Rocha, em São Paulo, no nosso canal no YouTube, dizendo que vai ser 2-1 pro time do Icasa. Marcou. Já o Cícero Oliveira diz que vai ser 2-1 também pro Verdão do Cariri. Um abraço pro Domingos Moraes. Você pode interagir conosco no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, João Filho. Um abraço ao amigo Alexandre, que é irmão do Val, lá da pizzaria Oval, que é torcedor do Icasa, colocou aqui o seu placar. Na opinião dele, vai ser 2-0 pro Verdão. Tomara, mas o Itapipoca é melhor nesse primeiro tempo. Bola com Dudu, dominou, tenta o cruzamento, cortou bem a zaga do Icasa. A bola vai sobrando pela direita, tentou a jogada, Washington cruza, bate no Madison. Escanteio pro Itapipoca, que tá começando a apertar o Verdão, viu, Aloysio? Tá começando a apertar o Verdão e agora mais um escanteio pelo lado direito. A bola bateu no Madison, lateral da equipe do Icasa. Vai pra cobrança pelo Itapipoca, o 13, Washington. Uma informação para ESC Pré-Vestibular e Cursos. Levantamento na grande área em favor do time do Itapipoca. Prepara-se para a cobrança. Levantou para a boca do gol, corta bem ali pelo alto, Jardel pelo time de casa. A bola vai sobrando outra vez em favor do time do Itapipoca. Quem domina é o jogador camisa 5, Bruno. Lançou na área, tirou Marlon, defende ali pelo time casiano, afasta de qualquer maneira. A bola sobra para Clodô, tentou a jogada pelo time do Itapipoca, faz entrega ali de jogada pela ponta direita. Boa bola pro Dudu, tem livre a marcação, bateu direto, tocou e é gol! Gol do Itapipoca! Na jogada desenhada pela direita pelo Clodô, tocou pro Dudu, ele bateu cruzado, rasteiro fulminante, ainda houve um toque ali na entrada da pequena área e a marcação, a abertura do placar em favor do time do Itapipoca. 41 minutos do primeiro tempo, 41 da primeira etapa, sai na frente os donos da casa, o Itapipoca faz
1-0 com Joelson, camisa de número 9. Ele colocou lá dentro, foi o pezinho que empurrou a bola para dentro do gol. 41 da primeira etapa, fazendo justiça ao que se observava no jogo. 1 pro Itapipoca e Casa 0, Aloysio. E a gente alertava, né, Marco, alguns instantes. Bons lances para a equipe do Itapipoca até que saiu o gol. Jogada trabalhada pelo lado direito, cruzamento do Dodô para o Joelson. Do Dudu, aliás, para o Joelson empurrar para o fundo das redes. Agora Itapipoca tem 1, o Icasa não tem nada. A agendinha do futebol show do timaço da Vale FM, os donos da casa saem na frente. Veio o Icasa ali numa boa jogada, mas já marcada a condição de impedimento. E aí, JF, gol do Itapipoca. É o 5º que marca o Itapipoca no campeonato. Esse é o primeiro gol que o Icasa toma na competição. O Campeonato Estadual da 2ª Divisão agora chega ao seu 19º gol. Demontier Tenório, o Icasa era inferior ao Itapipoca, que marcou o seu primeiro gol, Demontier. Toma o primeiro gol, vai perdendo a sua invencibilidade, né? E não joga bem. O Icasa é completamente desprovido de concentração. É um time assim dentro de campo sem nenhum nível de concentração. É só dando chutões na bola, não consegue acertar o passe. O time do Itapipoca evolui com maior facilidade. Não é nenhuma justificativa absolutamente, porque não cabe aqui. Mas esse lado do campo do Itapipoca está muito melhor de se trabalhar a bola ali na peça de ataque do Itapipoca do que esse lado do Icasa. Pode observar isso, está muito visível. Muitos buracos aqui nessa parte onde o Icasa tenta trabalhar a bola, tenta algum comportamento mais ofensivo. Além de muitos buracos, principalmente nessa parte aqui, mais do lado, né, da torcida, mas tem ali no miolo da zaga e nas laterais também muitas poças d'água. Não justifica de maneira alguma. O Icasa está desconcentrado completamente, mas do lado do Itapipoca, no campo ofensivo do Itapipoca, está muito melhor de se trabalhar a bola, viu? Opinião de Demontier Tenório do timaço da Vale FM em nome de Dourado Joias. Kit joias para você ganhar dinheiro é na Dourados, tem falta o Icasa. Elivelton na cobrança, lança a bola da grande área, corta bem o Washington pelo time da casa, pelo time do Itapipoca, que vence por 1-0. 44 minutos do primeiro tempo no estádio Perino Teixeira. No placar do Cariri da Sorte, que amanhã tem 60 mil no prêmio principal, 1 pro Itapipoca e Casa 0. Conosco também Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Gol. Faça a matrícula do seu filho do Colégio Compasso. Informações 3571-0531. Conosco também Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Gol aonde, João Filho? Gol do quadrangular do descenso. O Pacajus abre o placar. Pacajus faz 1-0 no Caucaia. E aí embola tudo. Se der vitória do time do Pacajus, amanhã tem Guarani contra o time do Barbalha, direto do Minaldão. Delton Sá vai arrebentar mais uma vez aqui na Vale FM, ao lado de Anderson Luiz. Lançamento na grande área do Itapipoca, sai bem, goleiro Iago Haas do time do Icasa, já toca a bola pela canhota, vem trabalhando o Matson. Icasa pouco inspirado neste primeiro tempo, vai perdendo por 1-0, a bola vem pelo meio, trabalha a jogada ali, Almir pelo time do Itapipoca, lançou na frente, corta bem a zaga do Icasa com o Matson, distribui jogada, lança a bola pela ponta esquerda, tentou ali a jogada o Jardel, que no carrinho quase derruba o seu treinador Marcelo Vilar, hein, Aloysio? Recebeu uma punição mais grave que um cartão, viu, Marco? E pintou ali a plaquinha dos acréscimos, teremos mais 4 minutos, vamos até os 49. 45 minutos, já estamos com ele, tempo regulamentar esgotado, 45 minutos e 30 segundos para sermos mais precisos. Grade Veículos Multimarca, seu carro seminovo com procedência e garantia. Conosco também tem já o Presentes, porque pensou presentes,
Jau Presentes. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar e a solução. Ligue para 981 23 79 56 e fale com nosso amigo Luciano Carvalho. Conosco também produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Alô, meu amigo Damião, que trabalha da Panebom, tá lá acompanhando tudo, torcedor do time do Icasa. Claro que não tá nada satisfeito com esse resultado. Vem o Itapipoca para o ataque, Clodô toca a bola pela ponta esquerda para Índio. Joelson pede bola da grande área, cruzamento para a boca do gol, desvio de cabeça, ela foi para fora, para longe do gol do Iago Haas. Mas o Itapipoca continua chegando, Aloysio. Continua chegando e até com certa facilidade ali pelo setor esquerdo. Agora foi o Índio quem cruzou o toque de cabeça do Joelson. Sorte que a bola passou à esquerda do Iago Haas. É só tiro de meta pro Icasa. Segue a vitória do Itapipoca por 1-0. Informou o Dourados Joias. Lembrando a você que de segunda a sexta-feira às 6 da manhã você começa o dia bem informado no Jornal Nova Manhã da Vale FM. Às 12 horas estamos com o nosso Jornal Meio-Dia da Vale FM. Aqui pelo meio trabalha a jogada outra vez o time de casa, bola tocada pelo Pingo, abriu jogada pela ponta esquerda, tentava o Sérgio Barros, corta a zaga com Robert, o Icasa amplamente dominado neste primeiro tempo, o Itapipoca tá sobrando no jogo, bola com Clodô, domina o camisa 7, é baixinho, é habilidoso, chegam dois na marcação, vem ali o corte do Matson de qualquer maneira, retoma a bola o time de casa agora com Sérgio Barros, domina o camisa 8 do time do Verdão, tentou a jogada, lance em profundidade pra ninguém, time do Icasa na base do chutão não vem tendo sucesso. A bola sobra para o jogador camisa 8, que é o Leomir, domina o capitão do time da casa, o time do Itapipoca, que vence pelo placar de 1-0. Entrega a bola para Índio, corta ali o Alex Rocha, lateral para o time do Itapipoca pela ponta esquerda, pertinho da bandeirinha de escanteio. Fala, JF! Em tempo, a classificação atualizada do quadrangular do descenso com a vitória. O Pacajus vai chegando a 6 pontos. 6 pontos tem o Caucaia, o Barbalha, terceiro colocado com 3 pontos e o Guarani de Juazeiro por enquanto está zerado. Uma informação para o Hotel Amoarama em Fortaleza. Alô, Genilson, aquele abraço. Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Também este número é o WhatsApp do Hotel Amoarama. Pois não, Demonti? Eles dois vão se engalfinhar amanhã. Amanhã tem jogo com muita expectativa, Demonti. Pois é. Vai ser bom esse jogo amanhã lá em Barbalha, hein? Guarani contra o Barbalha. Série A já seria de bom grado, viu? Vamos ver se pelo menos um fica. Pra ficar os dois, tá bem complicado, né, Demonti? Complicadíssimo. Mas se ficar um, já tá de bom tamanho. Obrigado a você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Alô, Rivaildo Lobo, aquele abraço. Pessoal da WL Entretenimento também, obrigado pela companhia. Que fim de papo! Termina o primeiro tempo do estádio Perilo Teixeira, o Perilão. Tá todo aí cheio de problemas esse gramado também, mas não é desculpa pro Icasa, que perde pelo placar de 1-0 para o Itapipoca. Eu volto já pro segundo tempo, torcendo pra virada do Verdão do Cariri. Vem aí o nosso intervalo show no comando do grande JF. Fala, João Filho. É isso, acabou o primeiro tempo, ponto final na primeira etapa para Itapipoca e Icasa. Por enquanto, o time da casa vai vencendo a Aloysio Vilar. 1-0 é o placar da partida. O Icasa não esteve bem, o Itapipoca não tem nada a ver com isso e tá fazendo o dever de casa, né? Pois é, o Itapipoca muito mais acostumado com esse gramado do que a equipe do Icasa. E se não somasse aí, se não fosse só a questão do gramado, né? Poderia ser até que o Icasa tivesse apresentado o melhor futebol. Vale ressaltar também, JF, que já é a terceira escalação utilizada pelo técnico Marcelo Vilar em 4 partidas, ou seja, ele não vem mantendo aí um esquema fixo. Claro que ele fez uma substituição forçada na lateral direita, com a saída do Gustavo e a entrada do Alex Rocha, mas essa configuração ali na frente, só com o Tavares e com o Pingo, não tá dando muito resultado, né? Mas esperamos que aí no segundo tempo a equipe venha com uma nova postura. Tá bom então, Aloysio Vilar que volta daqui a pouco com mais informações aqui do Futebol Show do Timaço da Vale
Vale FM. Por enquanto, pelo quadrangular do descenso, o Pacajus vai vencendo o Caucaia pelo placar de 1-0. Pela fase de quartas de final, o jogo da volta lá no estádio Almir Dutra, na cidade de Maracanaú. O time da casa, o Maracanã, vai empatando com o Ferroviário. 0-0 é o placar da partida. Esse resultado vai garantindo a classificação ao Ferroviário, que venceu a primeira partida pelo placar de 2-0. Ainda hoje a bola vai rolar para o jogo do Iguatu contra a equipe do Atlético Cearense. A gente lembra que o Iguatu tem a vantagem que, pois, venceu a primeira partida pelo placar de 2-1. Quem manda mensagem pra gente aqui no Futebol Show da Vale FM, nosso amigo Everton Tavares, grande amigo do Dr. Everton Narciso, seu pai, o seu Ribamar, o Everton que vai ser papai futuramente. Um abraço aí pra toda a família. O Everton que torce pelo Flamengo e o seu Ribamar torce pelo Fluminense. Tá tudo em casa, né? Um abraço aí pra família. Muito obrigado pela sintonia. A gente vai fazer um intervalo aqui, paradinha rápida. Daqui a pouco tem Monte Tenório volta, trazendo o seu comentário, o que ele viu de até aqui. 1 para o Itapipoca, 0 para o Icasa. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Sábado, 4 de março, a Nação Forrozeira vai fazer a festa no Bar do Clube. Forró da Ressaca, uma super festa com os maiores nomes do forró. Delícia, Acisão, eu quero meu amor, Joãozinho do Exu, mais uma canção e Avelino do Acordeon. É pra suar a camisa e curar a ressaca do carnaval. tá gostoso. Forró da Ressaca é sábado, 4 de março, 9 da noite no Bar do Clube, no Clube dos Comerciários. E atenção, para esse evento será cobrado apenas o cover artístico. Apoio Farmácia Fernandes, presente em todos os momentos. Job Roupas Profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. E Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na Estrada das Conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511 3975. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças
Praças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Vale FM, Vale FM. É isso, de volta aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. São 4h, 26 minutos, da terra do Padre Cícero. Por enquanto, intervalo de partida, Campeonato Cearense da 2ª Divisão. O Itapipoca vai vencendo em casa pelo placar de 1-0. Um abraço aqui pro amigo Marcos dos Tambores, o cara do assado. Valeu, Marcos, um abraço pra você, querido. Muito obrigado pela sintonia, bom trabalho aí. Bom, tem gol no Campeonato Cearense, é gol na fase de quartas de final. O time do Ferroviário faz 1-0 no Maracanã. Hora de opinião na Vale FM. Meu querido Demontier Tenório, primeiro tempo, onde o Itapipoca foi o senhor das ações, sai para o intervalo com a vantagem. O que é que o Marcelo Vilar precisa fazer, na sua opinião, para mudar o panorama dessa partida? Um abraço para você, filho. Boa tarde, João Filho. Boa tarde também pro Pagodinho lá no Taquari, sempre ouvindo a gente, grande torcedor do Icasa. Um abraço para ele, obrigado pela audiência. Meu amigo Zé Wilson também, trabalhou no Anjo da Guarda. Um abraço pro Zé Wilson. Gente boa, acompanhando aqui o timaço da Vale FM. O Arthur lá do IML, Demontier, que sempre escuta a gente, nosso querido Arthur. Arthurzão, tá trabalhando hoje. Arthur é gente boa demais. Ele agora há pouco, inclusive, e o Rabecão e o pessoal, a perícia criminal e a polícia militar, teve numa casa, lá no conjunto Minha Casa Minha Vida, no bairro Barro Branco, onde foi encontrado o cadáver do Francisco de Assis Martins. Ele é cadeirante e estava despido, a cama muito revirada e estava morto, né? Mas tudo indica que um caso de morte natural. E o final de semana na região do Cariri, graças a Deus, continua sem o registro de nenhuma morte violenta. Esse caso de Barbalha, pela constatação da perícia, e ainda vai ser feito o exame cadavérico, mas pelo que a própria polícia viu no local, a casa intacta, sem vestígios de arrombamento, enfim, caminha para que o Francisco de Assis ele tenha sofrido um mal súbito e falecido dentro de sua residência. Os vizinhos que perceberam ligaram para a polícia. Esperar que assim continue, porque o final de semana, o feriadão do Carnaval, foi muito violento, João Filho, com muitas mortes. Lamentável, né? No Cariri, né? Lamentável demais, lamentável demais. Eu, sinceramente, fica difícil explicar, porque... Se você fosse Marcelo Vilar, Demontier, o que você faria para reverter esse placar, Demontier? Ele vai ter uma tremenda dor de cabeça para arrumar essa equipe, né? Eu não sei se ele tem alternativa só com os que estão aí para rearrumar o posicionamento, cobrar mais de A ou B, enfim, e dar o passo, dar o caminho a seguir para que com esse mesmo time ele possa arrumar a casa, ou se ele virá com alterações para a etapa complementar para conseguir esse objetivo. Porque o Icasa foi de um verdadeiro apagão, de uma tremenda iniquidade nesses primeiros 45 minutos. Cadê o Gustavinho, aquele rapaz de 20 anos de idade, João Filho, ou Aloísio Vilar? Aliás, o Gustavinho tá machucado. Informa para o Aloísio, me passou aqui a informação que o Gustavinho tá entregue ao departamento médico do clube. E infelizmente não tem mais condições de jogar no Campeonato Cearense, Demontier. Uma lesão séria que o atleta teve e não reúne mais condições de atuar com a camisa do clube. É uma pena. Ele agradou o torcedor pela sua habilidade, pela alegria nas pernas. Jogador que vai para cima do adversário, né? E é um cara ousado, né? Um menino danado. No que pese, nos 3 jogos que ele disputou pelo Icasa, em todos eles ele saiu. Ele não jogou no segundo tempo. E no terceiro, inclusive, ele saiu ainda na metade da etapa inicial. E em todos eles acabou saindo contundido. Era um cara que, de certa forma, dava uma mobilidade ao time do Icasa, dava uma alegria, um conteúdo maior, poderíamos dizer assim,
para o bom entendimento do nosso ouvinte. Não que o Icasa fosse dependente dele, ou que seja dependente dele, enfim, tem aí outros bons jogadores. Mas, por exemplo, dessas peças que estão dentro de campo hoje, né, não daria para destacar absolutamente ninguém. Eu acho que, por exemplo, nesse gol do Joelson, houve uma falha da zaga, houve uma falha da marcação. Nem aqui no setor esquerdo, o Madison, ele conseguiu conter o ímpeto do Dudu, que se largou com muita correria, e esse campo aqui não tem nenhuma poça, não está encharcado. Me parece que a drenagem desse lado aqui, no setor de ataque do time do Itapipoca, ela é boa. E aí, meu amigo, ele tem a condição de sair chutando a bola, carregando a bola consigo com facilidade. Ao passo que no campo do outro lado, onde o Icasa tenta naturalmente trabalhar a bola e aprofundar as jogadas de ataque, ele não tem a menor condição. Falta inspiração e sobra água. Falta concentração e sobram buracos. Eu acho que talvez fosse essa a melhor definição nesse momento. O Icasa sem inspiração e também sem nenhum nível de concentração, e ainda tem diante de si um campo que não oferece a menor condição, principalmente do lado do Icasa. A volta para o segundo tempo talvez já possa oferecer uma condição melhor, se bem que isso não é justificativa alguma. O Icasa precisa de atitude. Ele não teve uma só oportunidade. Uma bola trabalhada ali pelo setor ofensivo, Tavares apagadão, o Pingo não disse a que veio, né? O Elivelto muito atrás, muito isolado ali, enfim. E não conseguia de forma alguma uma produtividade. Parece que o técnico Betinho, ele encontrou uma maneira de fazer com que o Itapipoca chegasse. Era na base do chutão, mas esse chutão sempre encontrava alguém ali na meia cancha para ter a condição de trabalhar a bola, né? O próprio Clodô, né? O Dudu escapando aqui, principalmente pelo lado direito, para ser o ponto, vamos dizer, porque aqui está melhor de se trabalhar a bola. Vai começar, filho. Partida e de dar profundidade, por isso que o próprio Marco Valério disse, o Itapipoca fez por merecer, 1-0 é o placar e o Itapipoca vai assumindo a liderança da competição. Tá bom então, Demotinha Tenório, obrigado pelo seu comentário. E tem gol no quadrangular do descenso, empatou o Caucaia, Pacajus e Caucaia agora 1-1. Tá de volta para comandar o futebol show do timaço da Vale FM, ele que é o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Tamo junto pela Vale FM 99,9. Valeu, grande JF. Comandando o intervalo show aqui. Vai autorizar o árbitro da partida, Velar Rodrigo. Bola rolando pro segundo tempo. 99,9. Marco Valério. É, torcedor do Icasa, que daqui pra frente tudo possa ser diferente, como diz aquela antiga música, e que o Icasa possa buscar a virada no placar. O Verdão que perde por 1-0 pro time do Itapipoca. Icasa que a princípio voltou sem alterações para esse princípio de segundo tempo, Aloysio. É isso, Marco. A equipe do Icasa é a mesma que finalizou a primeira etapa, sendo derrotada pro Itapipoca por 1-0. Aqui timaço da Vale FM 99,9, comecinho do segundo tempo. Obrigado, torcedor, você que acompanha a gente também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval 98842-9514 para você pedir a sua pizza neste sabadão de clima agradável aqui na região do Cariri. Primeiro minuto do
segundo tempo, 1-0 perde o time de casa, vem o Verdão tentando com pingo, lança pela ponta esquerda, a bola tocou ali no braço do jogador do Itapipoca, o Washington, que é o lateral direito. O árbitro está sinalizando a favor do Icasa, que vai cobrar ali a falta no seu campo de defesa. Vai se posicionando Jardel, volante do time do Verdão do Cariri, autorizado pelo árbitro da partida. Ele toca a bola, deixa a bola dominada com Marlon, tem Samuel, acaba tocando muito mal ali o Marlon, entregou a bola de graça para o jogador que é o índio do time do Itapipoca. Lançamento na grande área, sai do gol para fazer a defesa ali o goleirão Iago Haas, já lança a bola pela ponta esquerda do Icasa, tentou a jogada com o Matson, vem ali buscando o lançamento, tocou mal o Icasa, errando passes nesse começo de segundo tempo, Aloysio. Ou seja, nada mudou do primeiro tempo pra cá, né? Um lançamento ali agora há pouco horroroso do Marlon, tocou a bola no meio pro adversário e agora o Matson toca simplesmente a bola pra fora. Segue o jogo, 1-0 pro Itapipoca, informou o Farmácias Fernandes. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é o lugar na rodovia Juazeiro Barbalha. Conosco também Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couros, sinônimo de qualidade. Amanhã tem Guarani contra Barbalha, Estádio Minaldão. Delton Sá narra o jogo com reportagens de Anderson Luiz. E aqui no Plantão Esportivo a presença marcante do João Filho, o nosso grande JF, a partir das 3 da tarde. Você também pode acompanhar no nosso canal no YouTube o áudio da transmissão, Rádio Vale FM 99 Oficial. Time do Itapipoca vai cobrar arremesso lateral aqui no campo de defesa, vai se posicionando o lateral esquerdo, que é o Ronaldo, não tem pressa, o time da casa vence pelo placar de 1-0, tudo isso na marca de 3 minutos do segundo tempo. Campeonato Cearense Série B, você acompanha aqui no nosso timaço da Vale FM. Lateral pro time do Itapipoca, movimenta a jogada, lança na frente pelo alto, cortou ali Samuel, zagueiro do time de casa, de cabeça, complementa Jardel, ela volta pelo meio para Sérgio Barros, tentou a jogada, passa pelo primeiro, falta em cima dele na chegada do Clodô, o juizão da partida paralisa, marca falta pro Icasa, Luísio. Falta em favor da equipe do Verdão do Cariri, Sérgio Barros foi quem sofreu ali quase no grande círculo, vai Jardel para fazer a cobrança, segue o jogo 1-0, informação para Leão Sampaio. Trabalhamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Jardel movimenta a bola pelo time do Itapipoca, lança, aliás, pelo time do Icasa, lança a bola pela ponta esquerda, tentava ali o pingo, faz o toque, entrega pelo meio, ali meio no sufoco vem o Matson, aparecendo, bota a bola para ali lateral, não quis brincar no serviço, lateral pro time do Itapipoca, lá do outro lado vai o Washington pra cobrança. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. De segunda a sexta-feira às 18h05 tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Aqui o toque de mão ali do Jardel, o árbitro sinaliza falta pro Itapipoca, pela direita vai o Washington para cobrança. Não faz um bom jogo até aqui o time do Icasa, mas é claro, tem muito jogo pela frente e o árbitro deu só lateral mesmo pro Itapipoca, cobrado pelo Washington, lançou bola da grande área, tentou a jogada, Joelson bateu pro gol ali o atacante do time da casa, a bola desviou na zaga do Samuel, ficou tranquila pro goleiro Iago Haas. Atenção torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 40 minutos no timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B. Estádio Perilo Teixeira em Itapipoca, 5 minutos do segundo tempo, quarta rodada do Campeonato Estadual Série B, no placar do Cariri da Sorte, 1 pro Itapipoca e Casa 0. Bom, estaduais pelo Brasil, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Fluminense e Portuguesa 0-0, e tem clássico lá em Minas Gerais, Atlético e América, 0-0 também é o placar do jogo. A informação para Madeireira Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério.
Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Produtos Ambev. É verdade, feitos com amor. A garotada adora pipocas, doces, salgados e salgadinhos deliciosos da marca Ambev. Experimente Produtos Ambev. Tiro de meta vai ser cobrado pelo time de casa. O Verdão que perde por 1-0 no estádio Perilo Teixeira, em Itapipoca. Autorizado pelo árbitro do jogo, movimenta, lança a bola para a peça ofensiva. Aqui no setor direito, o campo de ataque, tentou Felipe Salles. A bola volta para o meio, outra vez, chegando ali aos pés do Felipe Salles. Ele tenta a jogada, marcação do Ronaldo. Insiste pelo Verdão do Cariri, caiu. O árbitro disse que não houve nada, não. Marcou sim a falta. Aplaude ali o lateral Alex Rocha. É falta boa pro Verdão pela direita, Luísio. O Felipe Salles já vinha carregando a bola ali depois de um toque, perdendo o equilíbrio aos poucos até que ele caiu. O toque foi do Ronaldo aqui pela ponta direita, mas o Felipe Salles resolveu dar procedimento à jogada, mas o juiz viu a falta que vai ser cobrada aqui pelo lado direito em favor do Verdão. Marco Elivelton na cobrança. Informação para ESC pré-vestibular e cursos, também para Glamodas, na cidade do Crato. Vamos lá, Elivelton, capricha! Camisa 10 do Micasa na cobrança. Torcedor do Micasa da maior expectativa. Quem sabe o gol de empate do Verdão saindo de uma jogada de bola parada. Autoriza o árbitro da partida, Elivelton, camisa 10, vai se posicionando para a cobrança. 1-0, Verdão perde, mas tenta a marcação do gol de empate. Autorizado, levantou para a boca do gol, para do tumulto, toque de cabeça, ela foi para fora. Chegava o zagueirão Samuel, de cabeça tocou, ela saiu fraquinha, mas pelo menos passou perto do gol e o Icasa, enfim, criou sua primeira chance no jogo, Aloysio. Pelo menos para empolgar um pouquinho, né, Marco? Após a cobrança de falta do Elivelton, o Samuel tocou de cabeça, a bola ainda quicou antes de sair à esquerda do goleiro Theo da equipe do Itapipoca. Segue 1-0 para os donos da casa. Informação para Produtos Ambev. Manda aqui um abraço para o amigo Bruno Moraes, acompanhando a transmissão do timaço da Vale FM. Meu amigo Antônio Carlos, que diz que não tá gostando nada do futebol apresentado pelo Micasa. Alô, Edson da Bolegal, grande Edson em Barbalha, acompanhando a gente. Vem o Itapipoca, batida pro gol, ela foi pra fora. Chegava perigosamente o Clodô, pegou de primeira, passou à esquerda da meta do Haas. Jogada que começou pelo lado esquerdo com o Ronaldo, fugiu da marcação do Samuel, cruzou pro Clodô, que bateu de primeira, mas não pegou bem na bola. Ela passou à esquerda do Iago Haas. Tiro de meta pro Verdão do Cariri. Segue 1-0 para o Itapipoca. Numa informação para Cariri da Sorte Cat. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento também de Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Vem o time do Itapipoca para o câmera-ataque com o Índio, cruzou para a boca do gol, toca de cabeça, tá lá dentro. Gol! Joelson pro Itapipoca. Jogada rápida pelo setor esquerdo do time da casa. Cruzamento ali esperto do camisa 11 Índio. Encontrou o Joelson, que de cabeça colocou lá dentro. 9 minutos e 30 no segundo tempo. Aumenta a vantagem os donos da casa. Joelson, camisa de número 9, balança as redes e faz 2 pro Itapipoca, 0 pro Icasa. Tá ficando difícil, Aloysio. De repente, o time que não havia tomado um gol no campeonato já tomou 2. E agora, mais uma vez, com muita liberdade, o Índio desceu pelo lado esquerdo, cruzou pro Joelson. Ele de novo, marcando o segundo da equipe do Itapipoca. Agora os donos da casa tem 2, o Icasa não tem nada. A agendinha do futebol show do timaço da Vale FM. Eles já fizeram 2-0, viu, João Filho? E esse é o 6º gol que marca o Itapipoca no campeonato. É mais um do Joelson com a camisa do time da casa. E é o 2º gol que toma o Verdão do Cariri no campeonato.
campeonato agora, Marco, que chega a 20 gols assinalados. Daqui a pouco eu quero ouvir a opinião de Demontier Tenório. 2 jogadores caídos, um pelo lado do Itapipoca, outro jogador do Icasa, que acabaram trombando ali numa disputa de bola. O jogador do Icasa é o Alex Rocha. E me pareceu ali o Ronaldo pelo time do Itapipoca, Luísio. Cabeça com cabeça, Alex Rocha com o Ronaldo, mas foi mais grave ali pro atleta da equipe do Icasa, né? O Ronaldo também segue ali caído. Daqui a pouco eles retomam, viu, Marcos? Segue o jogo 2-0. Cariri da Sorte Capri, toda semana um festival de prêmios para você. Hoje é o último dia para você comprar o seu título por apenas R$5. Amanhã no prêmio principal tem R$60 mil no Cariri da Sorte. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 6 lojas para melhor lhe atender. Eu disse Farmácias Fernandes. Grage Veículos Multimarcas, seu carro seminovo com procedência e garantia é na Grage Veículos. Agora tem falta boa pro time do Verdão. Levantamento vai ser feito na grande área. 2-0, perde o Icasa. O Verdão tenta a marcação do seu primeiro gol para voltar pro jogo, para tentar pelo menos buscar um empate ainda nesta partida. Elivelton faz a cobrança, jogada na seada, toca de cabeça ali o Felipe, lança a bola da grande área, seria para o Samuel. A bola sobra fora da grande área agora em favor do Icasa com Marlon, faz o toque, entrega a bola pela direita, cruzamento pra boca do gol, passa por todo mundo e não entra. A bola vai do outro lado, ficando dominada agora com o jogador que é o Washington pelo time do Itapipoca. O Icasa tenta a recuperação de jogada, tenta a briga ali, Felipe Alves. A bola acaba saindo, Felipe Salles, melhor dizendo, lateral do outro lado agora em favor do time do Itapipoca. Daqui a pouco 3 alterações serão processadas no time do Verdão do Cariri. Daqui a pouco o Aloísio vai trazer a informação pra gente. Tem que mudar, né, Demontier Tenório? Porque do jeito que tá o Icasa, a coisa tá ficando bem complicada, viu, Demontier? E ele acaba se complicando da maneira, eu diria assim, mais inocente. É difícil você colocar essa situação, mas me parece que é aquela coisa em que o Itapipoca vê pela frente uma tremenda facilidade. Mas não considero só hoje não, porque o Icasa não encontrou o gol do caminho na partida anterior, Marco. E esse ataque do time alviverde está há mais de 150 minutos sem conseguir a marcação de um gol. Parece algo assim extremamente difícil. E hoje a gente está vendo, você agora há pouco relatou a primeira oportunidade do Icasa com 7 minutos, o Samuel botando para fora de cabeça, e só em mais de 50 minutos de partida nesse jogo aí, fora o anterior, onde o Icasa não conseguiu o gol, né, Marco? É verdade, 3 alterações processadas do Icasa. Daqui a pouco o Aloísio traz pra gente. Levantamento feito pelo alto na boca do gol do time do Itapipoca. Cruzamento, tirou a defesa do Verdão. A bola sobra do outro lado com Pingo. Ele tenta a jogada, lança na peça ofensiva, vai buscando ali o lance, corta bem a zaga do time do Itapipoca, que retoma a bola no seu campo de defesa. A bola retomada pelo time do Icasa, vai ficando dominada. O Icasa vem para a peça ofensiva, chega perigosamente, abate. Tira pro gol, a defesa do Theo, pra praticar a defesa, goleirão do time do Itapipoca. Depois do lance, a falta do atacante do Verdão do Cariri. Bora pras mudanças no Icasa, Luísio. Bora lá, né, Marco? Sem placa nem nada, né? Hoje nesse jogo no Perilo Teixeira. Mas saiu camisa 5 Jardel para a entrada do 15 Hércules. Saiu 5, entra o 15 Hércules, que é volante. Quem saiu também foi o André Tavares com a 19 para a entrada do Brito com a 18. Saiu 19 para a entrada do 18, Brito em campo. Quem também entrou foi o Fernandinho com a camisa 20. E aí não deu pra gente visualizar ali quem saiu. Daqui a pouquinho então, Marco, a gente informa essa terceira substituição do Marcelo Vilar. Tá certo, meu querido Aloísio Vilar, 3 alterações. Será que com essas mudanças pode melhorar um pouquinho, Demontier Tenório? Precisa mais do que nunca oxigenar. Mudar para ver se o quadro muda de figura. O Icasa até agora há pouco desperdiçou uma outra oportunidade já após as alterações. Então precisa dar vida ao time, porque o time está muito apagado dentro de campo. Passa a ideia, viu, Marco, que o time do Icasa se habituou a jogar ali no gramado da Arena Romeirão, bem drenado, de qualidade, sem buracos. E aí é como se ele não contasse com empecilhos no caminho.
É como se ele não esperasse uma situação assim. Mas também não é justificável não, viu? Porque na Arena Romeirão ele não marcou gols também no jogo anterior. Opinião de Demontier Tenório no timaço da Vale FM. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 50 minutos no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vamos juntos. Em nome de Ares Motos, trazendo agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM, sinalzão ecoando na região sul do estado do Ceará. 16 minutos do segundo tempo, estádio Perilo Teixeira em Itapipoca. No placar do Cariri da Sorte, 2 para os donos da casa. Isto mesmo, Itapipoca 2 e Casa 0. Quartas de final do Campeonato Cearense. Tá acabando o primeiro tempo, Maracanã vai sendo derrotado pelo Ferroviário. 1-0 para o Tubarão, que vai confirmando a classificação. A informação para a Madeireira Beira Rio. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Aqui o time de casa vai apertando, tenta a jogada, levantamento para a boca do gol, tentou ali o Felipe Salles, a bola bateu na zaga, insiste, briga pela posse de bola mais uma vez o time de casa com Marlon, vem por baixo, toca na bola, ela acaba saindo, tentava ali o Joelson, que já marcou 2, então é lateral pro time do Verdão do Cariri. E você conseguiu descobrir qual foi a terceira alteração, hein, Aloysio? Agora sim, viu, Marcos? Saiu Elivelton com a 10 para a entrada do Fernandinho com a 20. Saiu o 10 Elivelton, entrou o Fernandinho com a 20. Foi a terceira e última substituição aí do técnico Marcelo Vilar. Informação para Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Atacom Material de Construção, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Conosco também produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, também conosco da Vale FM. A bola vem tocada aqui, tentou Dudu, ganhou bem a jogada. Antecipação da zaga do time de casa, vem tirando o Hércules. Explodiu a bola ali no jogador do time do Itapipoca, então é só tiro de meta. 18 minutos do segundo tempo, 2 pro Itapipoca, 0 pro Icasa. Verdão numa tarde infeliz até agora na cidade de Itapipoca. Vai perdendo o jogo do Perilo Teixeira. A bola vem tocada pelo meio, tentou o Hércules mais uma vez pelo Verdão, Sérgio Barros de cabeça, ele faz o passe, entrega a bola pelo meio, tentou a jogada e o jogador que é Brito, volta a bola dominada outra vez pelo time do Itapipoca, levantamento na entrada da grande área, corta Samuel, ele distribui jogada, volta outra vez o time de casa por o campo de ataque com Felipe Salles, lançou ali que seria pro Fernandinho, acabou escorregando o jogador do time de casa, a bola sai só lateral no campo de defesa. O Icasa sente muito a falta do Gustavinho, que talvez nem volte mais na sequência do campeonato, não é, Aloysio? Pois é, lesão de grau 3 na posterior da coxa esquerda. O Gustavinho está entregue ao departamento médico, cerca de um mês para se recuperar. Pode até voltar, Marco, mas ali já na fase final do Campeonato Cearense Série B, mas tem toda aquela questão de readaptação ao campo, né? Ritmo de jogo, enfim, vai ser difícil ele voltar nessa competição. E aqui o time de casa continua tentando. A bola sobra pelo meio com Sérgio Barros, faz o passe, entrega a bola pela ponta esquerda, deixa bem a bola dominada para Matson, vai levando o time de casa para o ataque, tem aberto pela ponta esquerda ali, outra vez o Verdão, tentou a jogada, cruzamento para a boca do gol, Fernandinho de cabeça, o toque pro Brito, tirou a zaga, bota a bola para a linha de fundo, zagueirão Robert, tocou para a linha de fundo, gol. Escanteio pro Verdão do Cariri, gol aonde, João Filho? Gol do Clássico Mineiro, é gol do Atlético, o Galo faz 1-0 no Coelho. Uma informação para Madeireira Beira Rio, também em nome de Alfa Vidros Vidraçaria, levantamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, espalma o goleiro Theo do time do Itapipoca, vai complementar, tirar de qualquer maneira ali o jogador Dudu, camisa de número 18, marcação da zaga, ganha arremesso lateral, foi esperto agora o jogador do time do Itapipoca. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos.
Conferindo para você, são 16 horas e 55 minutos, 4h55. Ares Motos traz agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense para você, conferindo 20 minutos do segundo tempo, 20 minutos na segunda etapa, placar de 2 para o time do Itapipoca e Casa 0. O time do Itapipoca agora vai fazer 2 alterações, daqui a pouco os detalhes com a Luísio Vilar, em nome de Gênesis Solar. Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Ligue para 98123-7956. Fale com Luciano Carvalho. Time do Itapipoca mexe 2 vezes. Vamos às alterações do moleque travesso, Aloysio. Vamos lá, Marco. 2 substituições. As primeiras do técnico Betinho da equipe do Itapipoca. Saiu com a 5 o Bruno para a entrada do Breno com a 16. Saiu 5, entra o 16, Breno em campo. Quem também saiu foi o Washington com a 13. Entrou o 14, Wesley. Saiu Washington com a 13, entra o Wesley com a número 14. Informou o Atacom Home Center que o Cari aprovou. Você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. 21 minutos da segunda etapa, placar de 2-0 contra. 2-0 perde o nosso Verdão do Cariri. Amanhã tem Guarani contra Barbária, 3h30 da tarde, narração de Delton Sá. Nossa jornada, nossa transmissão começando a partir das 3 da tarde, logo depois do programa da Marleide Duarte. Aguenta coração, aí depois vai ser o aguenta coração do torcedor do Guarani e também o aguenta coração do torcedor do Barbária. O Delton Sá, o Deltão narra o jogo amanhã pra você aqui na Vale FM. Olha o passe do Hércules agora, tentou a jogada, bateu de canela. Além de tudo, viu, Demontia Tenório? A gente percebe que é uma tarde muito infeliz, individualmente falando, desses jogadores do Icasa que estão bem abaixo, Demontia. E apesar disso, é como se o Betinho tivesse dando uma resposta imediata às alterações processadas pelo Marcelo Vilar. Olha o Icasa aí. O Marcelo Vilar, Marco Valério, ele colocou 2 homens de frente, substituiu 60% da sua peça ofensiva para ver se dava vida, né? Se municiava melhor, se chegava mais adiante. E agora o Betinho tira um zagueiro, parecia cansado. O gramado nessa condição também causa um desgaste físico, né? Coloca um zagueiro com mais vigor, com mais força e tira um volante e coloca outro. É como se ele estivesse respondendo à opção do Marcelo Vilar em reforçar o seu ataque. Ele responde melhorando o sistema de marcação e defensivo do time do Itapipoca. Daqui um abraço especial também pro Rivaildo Lobo, acompanhando a gente no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Alô, Washington Lima, também Jefferson Vasconcelos, Antônio Regivânio, Cícero Monga, Ailté Alencar, todo mundo interagindo com a gente também. E a galera aqui na bronca mesmo, com relação ao rendimento do time do Icasa, pintou o cartão, hein? 2 cartões, viu, Marco? Um pro Icasa, outro pro Itapipoca. No caso dos mandantes, o cartão amarelo foi pro Breno, camisa 16. Breno com a 16 e também pro Fernandinho com a 20, pela equipe do Icasa. Amarelou para ambos e pintou cartão Madeireira Beira Rio, na informação. Agora aquela paradinha técnica aos 24 minutos deste segundo tempo. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, oferecimento de churrascaria Mão de Vaca. O melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular. Churrascaria Mão de Vaca tem delivery 98865-7741. Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Eu disse Engazeiras Construções. Glamoda, cintos, carteiras masculinas, bolsas e sandálias femininas, estilo e bom gosto é na Glamodas, na cidade do Crato. E eu tô observando aqui mais uma vez
o nosso canal no YouTube, você pode participar lá, tem um chat, torcedores reclamando bastante do rendimento do Icasa, que acabou de falar o Demontier Tenório, não só a derrota, né, porque às vezes acontece, você dificilmente tira um campeonato todo na invencibilidade, mas é a forma como o Icasa está perdendo o jogo, um time totalmente sem criatividade, né, Demontier? E perde a liderança também da competição. É assim, o Icasa no primeiro tempo não conseguiu sair para o jogo de maneira alguma. Se animou um pouquinho na etapa complementar e o Itapipoca deu a resposta nas alterações, mas essa dificuldade por sair às vezes passa a impressão, Marco, que o time do Itapipoca está com 2 jogadores a mais dentro de campo. Porque toda bola esticada não encontra ninguém. Ela volta imediatamente. Quer dizer, tudo que o Icasa tenta está dando errado. No que pesa ele ter evoluído um pouquinho no segundo tempo, se você traçar um comparativo em relação ao nada que foi o Icasa na etapa inicial. Tá legal, Demontier Tenório opinando aqui no Timaço da Vale, 25 minutos e 50, quase 26 minutos do segundo tempo. O placar é de 2-0 a favor do time do Itapipoca e teve alteração no Verdão do Cariri, Aloísio. A quarta do técnico Marcelo Vilar, saiu com a 8 Sérgio Barros para a entrada do Alex Mineiro com a 17, 8 pelo 17, Alex Mineiro em campo, informação para Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Em nome também dos produtos Ambev, feitos com amor, a garotada adora pipocas, doces, salgados e salgadinhos deliciosos da marca Ambev. E aí, você já comprou o seu Cariri da Sorte desta semana? Hoje é o último dia, hein? Amanhã no prêmio principal tem 60 mil reais para você no Cariri da Sorte. Ainda tem 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio e no Giro da Sorte 20 sorteios de 500 reais pelas dezenas da sorte. E o título, que é dupla chance, só custa 5 reais esta semana e você ajuda as ações da Pai Brasil. Compre já o seu Cariri da Sorte. Falta vai ser cobrada para o Icasa, só que o jogo está parado aos 27 minutos do segundo tempo, exatamente para atendimento a uma atleta do time do Itapipoca. Não vai dar mais para ele, acho que vai haver a substituição, Malubício. É o Wilson que está entrando por ali, viu, Marco, com a camisa 20. Se não me engano foi o Dudu, viu, camisa 18, como não tem a plaquinha da substituição, a gente vai muito no olhômetro aqui, viu? Na minha opinião foi o 18 Dudu, mas quem entrou realmente foi o 20 Wilson. O Wilson, nova atração do time do Itapipoca. Realmente, sem plaquinha, meu amigo, é complicado pra você descobrir quem tá saindo, quem tá entrando. Quem tá entrando você tá vendo, agora quem tá saindo é mais difícil mesmo sem a plaquinha. 2-0 vence o time do Itapipoca. O Icasa continua tentando o levantamento de bola da grande área. Volta a bola para Hércules. Tenta um experiente jogador do Verdão. Levantou a bola, bateu na zaga. Caiu de novo. Agora tá um cai-cai danado também nesse time do Itapipoca agora, viu, Aloísio? Pois é, e aí eles vão aproveitar para fazer aquela cera, né? Ganhando de 2-0. Aproveitar uma falta, fica lá 5 minutos caídos. Dessa vez foi o Ronaldo, né? Que sofreu a falta e ficou ali caído próximo à grande área. E realmente foi isso, viu? Dudu que saiu, marcou. Você tá bom de olho, viu, rapaz? Pelo menos hoje tá bom. Lateral vai ser cobrado a favor do time do Icasa. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18h05, você tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Lateral cobrado pelo Icasa, pelo Marlon. Toca a bola na grande área, tentou Felipe. Defesaça do goleiro Theo. Botou a bola para escanteio no chute do Felipe Salles, numa grande jogada do time do Icasa. Não seria um lance para escanteio? Ou o árbitro acabou marcando, acho que o toque de mão do atacante do Icasa, né, Luiz? Ele dominou com o braço o Felipe Salles, mas o lance foi bonito. O chute lá no canto direito do goleiro Theo, que fez uma grande defesa, mas não estava valendo mais nada. É bola com a equipe do Itapipoca, que vai vencendo por 2-0 Verdão. Informação para Motopeças Padre Cícero. Em nome de Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas para melhor lhe atender. Também para Grage Veículos Multimarcas. Grage Veículos, seu seminovo com procedência e garantia. Também conosco em Gazeiras Construções, tudo para a sua obra, pelo menor preço, parcelando no cheque no cartão. Alô, meu amigo Marcelo de Gazeiras Construções, aquele abraço. E tá saindo aí o lateral
esquerdo do Itapipoca de maca, hein, Aloysio? O Ronaldo, que agora há pouco estava caído ali depois de uma falta e agora ele está saindo na maca para ser atendido fora do gramado. O tempo que eles puderem ganhar, Marco, eles vão ganhar nesse momento. É verdade, você tem toda a certeza. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículo. No Timaço da Vale FM, 17 horas e 5 minutos, 5 da tarde, 5 minutos. Aproveito para trazer em nome de Ares Motos a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. O tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B. O Itapipoca vem chegando, a batida pro gol, falhou o goleiro, tá lá dentro! Gol! Índio para o Itapipoca! Numa jogada inesperada, mal marcada, mal posicionada, defesa do time do Icasa, de primeira, chegou batendo o Índio, uma bola fraca no cantinho, o goleiro Iago Haas falhou e está com as penas do frango na mão. Bola lá dentro, aos 31 minutos do segundo tempo, falha do goleiro Iago Haas do Icasa, Índio comemora, agora 3 pro time do Itapipoca, Icasa 0, mas que falha do goleiro do Icasa, Luísio. Que falha, Marco Valério, ele simplesmente aceitou, o Índio pegou ali até de certa forma despretensiosa, bateu fraquinho, a bola foi lá no canto direito e Iago chegou a tocar nela, mas não conseguiu evitar. O terceiro gol do Itapipoca, agora a vida do Verdão ficou muito mais difícil, viu, Marco? Se já estava difícil com 2-0, 3-0, a coisa fica muito mais complicada. E vem Icasa pro contra-ataque, tentativa de jogada ali do Alex Mineiro, abriu jogada com o Fernandinho, toca a bola pelo meio, o Alex tenta também, chega tirando a zaga do time do Itapipoca. Agendinha do futebol, show do Timaço. O Icasa, que não tinha sofrido nenhum gol no campeonato, já tomou 3 hoje à tarde, hein, João Filho? E esse é o 7º que marca o Itapipoca no campeonato. O 3º que toma o Verdão na competição. O Campeonato Estadual da 2ª Divisão chega à marca dos 21 gols. E teve mudança no time do Itapipoca. Aloysio Vilar já confirma pra gente as alterações no time da casa, que vence pelo placar de 3-0. No placar de Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria Hamburgueria Val. Ligue 98842-9514. Meu amigo Alexandre deve estar muito chateado com esse resultado. Bora para as mudanças, Aloysio? Bora lá, Marco. As últimas do técnico Betinho. O Índio só fez o gol e saiu, viu? Saiu 11 o Índio para a entrada do 19 Bruninho. 11 pelo 19, Bruninho em campo. Quem saiu também foi o Ronaldo com a 6 para a entrada do 17 Everton. 6 pelo 17, Everton em campo. Informou o atacante Home Center que o Cariri aprovou. É verdade. 4 alterações processadas no time do Icasa e 5 mudanças no Itapipoca, que agora vence por 3-0. Já eu ouço Demontier Tenório. Aqui pintou o cartão, Aloysio. Se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação, camisa 9 da equipe do Itapipoca, o Joelson, autor dos 2 primeiros gols da equipe Itapipoquense. Isso. É o Joelson com a 9, Marcou. Aqui Vale FM 99,9 com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Também para Expresso Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Guanabara, conforto indo e voltando. Pega o Guanabara e vem. Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu disse Alain Martelinho de Ouro. Colégio Compasso, traçando seu futuro. Informações 35710531. Aqui o time de casa vem com bola dominada, chega para ganhar ali o Brito, tentou a jogada pelo meio, rasga, tira a defesa de qualquer maneira. O Samuel
tentou devolver, colocar ali o jogador Fernandinho na jogada. Camisa de número 20 do Verdão, volta pelo meio, deixou ali com Marlon. Olha o passe, foi o Samuel, né? Pra gente aqui ser correto com a informação. Bola mal tocada pela linha de fundo, só lateral pro time do Itapipoca. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. 17h10 aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B. O tempo vai passando, 35 minutos do segundo tempo, 35, etapa complementar de partida. Estádio Perilo Teixeira, em Itapipoca, no placar do Cariri da Sorte. Torcedor do Icasa, acredite, Icasa 0, Itapipoca 3. Bom, o jogo tá no segundo tempo pelo quadrangular do descenso. Pacajus e Caucaia 1-1 pelo Campeonato Estadual da Primeira Divisão. A informação para a Madeireira Beira Rio 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, obrigado pela companhia. O Icasa vem pro ataque, levantamento na boca do gol, chega cortando de qualquer maneira Everton pelo time do Itapipoca, e vem buscando a jogada aqui pela canhota, chegam dois na marcação, ele prende a jogada ainda, vem o Samuel, toca na bola, cede arremesso lateral pro time do Itapipoca, que não tem pressa nenhuma. O Demontier Tenório, tudo bem que o Icasa faz uma partida bizonha, como diriam os mais antigos, mas 3-0 é demais. E essa falha do goleiro do Icasa, hein, Demontier? Quem vinha tão bem, né? O Iago, ele fez algumas boas intervenções, muito seguro. Até então não tinha sido vazado no campeonato, né? E num só jogo toma 3 gols. E o terceiro, inclusive, algo assim extremamente discutível. No que pese também, a bola pode estar um tanto quanto escorregadia, mas também não é justificativo. O Índio acertou o canto, né? Tenta tirar do alcance do goleiro e acabou dando sorte, porque o Iago aceitou. Mas que é uma jornada para ser esquecida, viu, Marco? O Icasa em 2 jogos fez 3 gols e num só ele toma 3 gols. Fica 3-3 na competição e é uma situação, Marco, que coloca o saldo do Icasa passa de 3 para 0 e o Floresta fica com 3. Então o Icasa vai perdendo a primeira posição para o Itapipoca e pelo número de gols perde também a segunda posição para o Floresta, ou seja, ele está saindo nesse momento daquela zona de conforto dos 2 primeiros colocados. Lembrando que nessa fase classificatória, os 6 primeiros classificados, ou 6 primeiros colocados, se classificam para a próxima fase da competição, que aí sim é a fase decisiva do torneio. Mas essa zona de conforto que eu me refiro, ela guarda uma semelhança com a primeira divisão. Icasa, por exemplo, os 2 primeiros colocados não disputam essa fase seguinte, não. Eles ficam aguardando, não é isso? Isso. Eles ficam aguardando, viu, Marco? Por exemplo, se o Icasa for o primeiro colocado e o Itapipoca o segundo, eles não disputam a fase seguinte. Fica tal e qual Fortaleza e Ceará, só esperando os 4 se engalfinharem para recebê-los nas semifinais. Por isso a importância do Icasa voltar a sonhar e a pensar e a querer a primeira ou a segunda colocação. Muito bem, a opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale FM, 39 minutos do segundo tempo, tá complicado pro Icasa, tentou ali o jogador que é o Brito, agora esses centroavantes do Icasa cada um pior do que o outro, porque tinha o Tavares que foi horroroso no primeiro tempo, entrou o Brito também, que não fez absolutamente nada até agora na partida. A tentativa de jogada com Felipe Salles pela direita, buscando também o Alex, chegou brigando ali, o jogador do time do Verdão ganhou, o Alex faz o cruzamento
cruzamento na boca do gol, afasta a defesa, vem tirando ali de qualquer maneira o Wesley pelo time do Itapipoca, bota a bola pra linha lateral. Aqui timaço da Vale FM, em nome de Dourado Joias, Semijoias e Kit Joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourado Joias, Rua Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. ESC pré-vestibular e cursos, o maior índice para aprovação do Cariri, agora também com pré-vestimed. Informações, o WhatsApp do ESC pré-vestibular e cursos 999822476. Aqui tem escanteio do Icasa para cobrança. Alex Mineiro levantou na boca do gol, toque de cabeça do Fernandinho, goleirão Theo, muito tranquilo para fazer a defesa, Lubísio. Seguro, o goleiro da equipe do Itapipoca, após a cobrança de escanteio, o Fernandinho escorou de cabeça, mas o goleiro estava esperto, segue a vitória do Itapipoca 3-0 no período da história. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 17 horas e 15 minutos, 5h15 da tarde no timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Estádio Perilo Teixeira, 41 minutos do segundo tempo, 41 da segunda etapa. Alô Pelado, grande abraço de Assis da Comatel em Crato, também acompanhando a transmissão do nosso timaço da Vale FM. 41 eu confirmo do segundo tempo no placar do Cariri da Sorte, que tem 60 mil amanhã no prêmio principal. 3 para o Itapipoca e Casa 0. Bom, pelo Campeonato Gaúcho, tá acabando o primeiro tempo. O Aimoré vai empatando com o Internacional 0-0. E lembrar que amanhã, 8 da manhã, tem fim de semana da Vale FM, com o Jucimar Leite, com o Matheus e as participações de Marco Valério e Demontier Tenório. 99,9 Marco Valério. E aproveitar e lembrar mais uma vez, meu querido JF, que amanhã, a partir das 8 da manhã, o nosso querido Jader Guga, do programa Invasão, promovendo um encontro de torcedores do Vasco e desportistas de uma forma em geral na nossa região, numa homenagem a Roberto Dinamite, a partir das 8 da manhã, lá no CT Praxedão, no campo do Icasa. A gente lembra mais uma vez aos nossos amigos. E aproveitar também, lembrar que segunda-feira, 18 horas, na Capela de Santa Terezinha, em Barbalha, no bairro Cirolândia, missa de 1 ano de falecimento do colega radialista, nosso inesquecível Antônio Félix, o baixinho da Barbalha, tão querido por todos nós, que há 1 ano nos deixou. Então, missa de 1 ano, segunda-feira, 18 horas, lá na Capela de Santa Terezinha, no seu querido bairro Cirolândia, que ele falava tanto, né? Que ele amava tanto a querida cidade de Barbalha. Aqui 42:30, o jogo vai se encaminhando para aquela fase final. E Casa não apresenta nenhuma melhora. Time do Itapipoca segue vencendo pelo placar de 3-0. Hércules domina a bola, faz o passe pela esquerda com Matson, movimenta a jogada pelo time casiano com Brito. Vem tentando também ali o Pingo, bola pelo meio e Casa tenta a jogada. Novamente com Brito, tentou, insistiu, brigou por ela, perde a posse de bola. Recuperação do jogador camisa 8, Leomir. Vem a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada agora com o jogador que é Bruninho, brigou por ela, domina a camisa de número 19 do time da Casa, solta a bola pelo meio, deixa a bola dominada, falta em cima do Leomir, tá parado o jogo, falta pro Itapipoca, Luizio. Felipe Salles que cometeu a falta ali em cima do atleta da equipe do Itapipoca, o Leonir. Falta mais uma para a equipe do Itapipoca, que com certeza vai demorar muito para cobrar, viu, Marco? Não tem nenhuma pressa para a cobrança, o time do Itapipoca que vence pelo placar de 3-0, numa informação de Farmácias Fernandes. Alô Marquinhos, aquele abraço, obrigado também pela companhia. Engazeiras Construções, também conosco no timaço da Vale FM. Pizzaria Hamburgueria Oval, ligue peça sua, 988429514. Lembrando que amanhã tem confronto caririense no timaço da Vale, direto do Inaldão
Jogão em Barbalha, Delton Sanarra. O jogo do Guarani contra o time do Barbalha. O Guarani jogando suas últimas esperanças de continuar lutando pela permanência na primeira divisão do Campeonato Cearense. Aqui o Icasa desce. Levantamento feito para a boca do gol pelo alto, corta a zaga do time do Itapipoca. Outra vez o time do Icasa retoma a bola. O jogo já tá parado. Não, mandou seguir o lance. Bola com o Samuel. Cruzou na área. Espalma o goleiro Theo do Itapipoca. A bola fica com o Bruninho. Domina, faz o passe de bola. Everton lança para ninguém. O Icasa dominando, tranquilo a bola aqui no campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 17 horas e 20 minutos, 5 da tarde, 20 minutos no Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Estádio Perino Teixeira em Itapipoca, 45 minutos do segundo tempo, tempo regulamentar esgotado e tem jogador expulso do Icasa, Luísio. Pois é, Marco, e ao que tudo indica ali é o Elivelto. Não, o Elivelto já saiu, né? Não entendi nada. A falta foi no Hércules, né? E aí ele revidou no lance, né? Recebeu a falta do Clodô e aí revidou em cima, na frente do árbitro. Por isso foi vermelho direto. Exatamente. Então Hércules é quem tá expulso. Cartão vermelho, se pintou cartão. Madeireira Beira-Rio na informação. Pois é, 45, tempo regulamentar esgotado. Vamos até 49, Demontier Tenório. E agora, além de perder por 3-0, o Icasa só tem 10 jogadores infantilmente, eu diria até irresponsavelmente. O jogador Hércules foi expulso por revidar uma falta. E olha que não foi uma falta nem tão violenta aplicada pelo jogador do Itapipoca, Demontier. É assim, o time do Icasa, ele vinha teimando muito em não crescer na partida. E não foi difícil o Itapipoca perceber isso claramente, tanto que, ainda antes da marcação do terceiro gol, me parece que o Betinho já fazia algumas peças, já mudava algumas peças para poupar, porque tem um jogo difícil, quarta-feira no Junco, lá em Sobral. E ele já começou a fazer algumas alterações. E aí o Itapipoca chega à marcação do terceiro gol. E agora, para compensar, o time do Icasa fica com um jogador a menos dentro de campo. Mas teimou o jogo inteiro em não crescer na partida. Opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale FM. Agora vamos ficar apenas na contagem do tempo para o final do jogo, porque 3-0 com um a menos não dá para fazer muita coisa não, essa é que é a grande verdade. Agora, uma falta mais dura ali do jogador do time do Itapipoca, vai receber cartão, hein, Demontier? Ou, aliás, Aloysio Vilar. O Ronaldo e também o Marlon por reclamação. Ronaldo recebeu o cartão amarelo, camisa 6 da equipe do Itapipoca, também o Marlon ali com a 4. O Marlon reclamou, na verdade foi o Everton, né, camisa 17. 17 do Itapipoca e o 4 do Icasa, que é o Marlon, ambos receberam o cartão amarelo. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, 47 minutos do segundo tempo. Outra entrada dura. Vai ser expulso mais um, rapaz. Felipe Salles. Que coisa, meu Deus do céu. O Icasa perdeu totalmente a sua capacidade de controlar a partida. Aí o jogador do Icasa, o Felipe Salles, ali dá chutão na bola, sai esbravejando. E a mesma coisa do Hércules. Uma jogada disputada com o jogador do Itapipoca e ele revidou, fez a falta, o cara já sem bola. Quer dizer, foi expulso pelo próprio erro do jogador, Aloysio. Festival de cartões agora no finalzinho do jogo e mais um jogador do Icasa expulso. Totalmente desnecessário o lance, viu, Marco? E agora apenas 9 jogadores e o Icasa se prejudica também para a sequência do campeonato. E vai mudar o técnico Marcelo Vilar, vai fazer já a última alteração num descontrole total do time do Icasa, que jogou absolutamente nada hoje
e ainda teve esse destempero, esse descontrole emocional no final da partida, com 2 atletas expulsos de forma, digamos assim, desnecessária, né? Descontrole, jogadores que agrediram o adversário sem nenhuma necessidade e foram expulsos aí pelo árbitro da partida. Que lamentável, que tarde infeliz realmente do Icasa na cidade de Itapipoca. Vai acabar o jogo, 49 do segundo tempo. Não sei nem se vai dar tempo o jogador do Icasa entrar, né? Vamos até 50. Quem é o jogador? Jonathan, que é meio campista, é isso? É lateral esquerdo também, volante. Lateral esquerdo também, né? E volante, o camisa número 16. Vamos ver se vai entrar nesse time do Icasa. O Icasa com 9 jogadores agora. Termina o jogo! Na cidade de Itapipoca, estádio Perilo Teixeira. Uma atuação desastrosa do time do Icasa, sob todos os aspectos. E o Icasa sai, digamos assim, goleado até, né? Um placar elástico, 3-0, infelizmente. O Verdão foi presa fácil para esse time do Itapipoca. Jogadores do Icasa vão lá conversar com o árbitro da partida, mas não há mais nada o que fazer nesse momento, né, Aloysio? Vai fazer o quê, né? Vai voltar atrás nas decisões, vai retirar os cartões, as expulsões, não tem o que fazer. O Icasa não jogou absolutamente nada, teve 2 jogadores perdendo a cabeça já no final do jogo, outros também que levaram cartão amarelo. Enfim, prejudica para a próxima partida, que vai ser em casa, quarta-feira à noite, diante da equipe do Horizonte. Que coisa, hein? O Icasa, que até agora não tinha tomado um gol, Marco, tomou 3 e ainda teve esses desfalques aí importantes para o próximo jogo. E a gente espera que essa atuação tão ruim na tarde de hoje no Perilo Teixeira não possa desencadear problemas maiores para o time do Icasa na sequência da competição. Porque não há muito tempo para você treinar, nem pensar a partir de agora. Quarta-feira já, o Icasa tem um jogo contra o Horizonte. No domingo pega o Guarani de Sobral. São 2 tradicionais adversários do time do Icasa. E tem que ter muito cuidado nesse momento da competição para não perder aí o controle das ações. Daqui a pouco eu ouço o Demontier Tenório analisando esta pífia apresentação do time do Icasa, que aqui perdeu pelo placar de 3-0 para o Itapipoca. OJF, no plantão esportivo, o que é que você destacaria para o nosso ouvinte da Vale FM? Jogos pelo Brasil, quartas de final do Campeonato Cearense, é o jogo da volta. O Maracanã vai sendo derrotado pelo Ferroviário por 1-0. O Ferroviário está confirmando a classificação para a fase semifinal pelo quadrangular do descenso. 25 minutos da segunda etapa, Pacajus e Caucaia 1-1. Campeonatos estaduais pelo Brasil, pelo Mineiro, o Atlético Mineiro vai empatando com o América 1-1, o jogo está no intervalo. Pelo Campeonato Gaúcho, o Aiboré vai empatando com o Internacional 0-0. E pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Fluminense acabou de fazer 1-0 na Portuguesa. Informação para produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular. Churrascaria Mão de Vaca, delivery 988-65-7741. Eu falei Churrascaria Mão de Vaca. Muita festa, né, Aloysio, do elenco do time do Itapipoca pela grande vitória. O time assume a liderança da competição. Daqui a pouco o João Filho vai trazer a classificação de momento da Série B. Lembrando que, infelizmente, o Crato, outro representante do Cariri, é o lanterna do torneio até agora. E a torcida também saiu comemorando bastante esta grande vitória do time do Itapipoca. Comemorando quase como se fosse um título ali, né, Marco? O time do Itapipoca já vinha empolgado, na verdade, da vitória sobre o Tiradentes no último final de semana. Agora consegue a segunda vitória consecutiva, segue invicto, agora é líder e tem tudo aí, pelo menos pelo futebol que apresentou hoje, para se manter assim, né? Lógico, o Icasa também não jogou absolutamente nada, mas o Itapipoca também tem suas qualidades e pode chegar longe nessa competição. E eu percebi que os jogadores do Icasa desceram já pro vestiário, ninguém falou com a imprensa. Eu acho que o pessoal de cabeça quente, né? Já tava dentro de campo de cabeça quente, né? Saíram pior ainda.
Tá legal, daqui a pouco você volta com seu destaque final, porque em nome de Glamodas, é hora de opinião no Timaço da Vale FM. Olha, talvez sirva como algo que possa, essa atuação zero do Icasa, a goleada sofrida, é como se o sinal vermelho tivesse acendendo ou aceso, para que a diretoria, a comissão técnica, possa rever algumas situações. Parece assim um time que está com os salários atrasados, não sei, acho que não. Parece um time que foi até Itapipoca a pé, também não. Porque foi, como eu disse aqui no primeiro tempo, e volto a repetir no segundo tempo, porque eu não vi uma evolução mais profunda nesse time do Icasa, de uma iniquidade total. Fez 1-0 na abertura do campeonato contra o Crato. Segundo tempo só deu o Crato. Foi um placar injusto. Ali poderia ter sido pelo menos um empate. Contra o Tiradentes evoluiu um pouco mais, chegou à marcação de 2-0, mas também não foi algo assim fácil, como o placar pode até supor. Mas absolutamente dentro de campo, tivemos momentos de equilíbrio e em muitas situações o Tiradentes até melhor dentro de campo. Depois veio o Crateús. É como se a luz vermelha estivesse piscando. 0-0, não conseguiu a marcação do segundo gol, que poderia dar 100%, 9 pontos, isolado, na competição, líder, todo danado. Mas a luz piscou, a luz vermelha. E a luz vermelha acendeu hoje, nesse jogo contra a equipe do Itapipoca. Aliás, viu, Marco? Eu acho que eu não cometeria nenhum exagero aqui, pelo nada que foi o Icasa dentro de campo, e o Itapipoca, que começou a tirar algumas peças importantes, já na reta final do primeiro tempo e até em meados do primeiro tempo, porque não? O Icasa não aplicou nenhum tipo de sofrimento ao Itapipoca. Não conseguiu isso de maneira alguma, deixando até inteiramente à vontade dentro de campo. Um goleiro que não teve bem, falhou no terceiro gol. Uma zaga que não se ouve bem, falhou no primeiro e falhou também no terceiro, porque o Índio ele sai com a bola dominada, batendo papo com os companheiros, olhando para trás, sorrindo da zaga do time do Icasa e acerta no contrapé do goleiro Iago, que foi com a mão meio frouxa, eu acho. E a bola acabou passando. Mas tivemos falhas no sistema defensivo até em outras oportunidades que o Itapipoca teve na iminência de marcar. Por exemplo, aos 23 minutos do primeiro tempo, o Robert já tinha acertado o travessão. Aos 40 veio o gol. Esse Dudu escapou pela ponta direita, né? E numa velocidade tal e qual e ninguém acompanhou, ou não quis acompanhar. Teve alguns momentos, você vendo jogadores do Icasa caminhando dentro de campo. E aí lançou na área, o Joel chega no meio da zaga, livre de marcação para abrir o placar. O Índio, que fez o terceiro gol, aos 45 do primeiro, já tinha dado um passe extraordinário para o Joelson, de cabeça, assustar o time do Icasa. E o Icasa só teve uma boa oportunidade, aos 7 minutos, o Samuel de cabeça para fora. E aí, aos 8, 2-0, aos 30, 3-0, 2 jogadores expulsos de campo, ou seja, se o time do Itapipoca não tem puxado o freio de mão e essas expulsões tivessem acontecido um pouco antes, o time do Itapipoca podia até ter devolvido ao Icasa uma goleada de 7-0 que lhe fora aplicada pelo Icasa aqui no Romeirão,
em 2018. 7 para o Icasa, 0 para o Itapipoca. E o Itapipoca, se tem mais tempo pela frente, com 2 a mais dentro de campo, se não tem tirado peças importantes e pelo nada, que foi o Icasa, um time sem inspiração dentro de campo, aí ele poderia até ter conseguido a marcação de mais gols. Mas agora, com esse sinal aceso, uma conversa boa, aprofundada, um debate amplo entre comissão técnica e diretoria do time do Icasa, para tentar encontrar justificativas. Porque o Icasa foi terrível dentro de campo. Ele tomou 3 gols, ele fez 3 gols em 2 jogos, tomou 3 só num. E é a maior goleada da segundona. A maior goleada da segundona foi esse 3-0. O time do Itapipoca, que agora pega quarta-feira o Guarani de Sobral no Junco. O Icasa retorna ao Romeirão para pegar a equipe do Horizonte. E se você, João Filho, lançar um olhar na tabela, aí vê que o Icasa já começa a pensar também, torcer por tropeços de outro, como o próprio Floresta amanhã, né? Que joga contra o Horizonte, o próximo adversário do Icasa quarta-feira, enfim. Mas independente de olhar o jogo dos outros, o Icasa precisa olhar para o seu próprio e reencontrar ou encontrar. Porque, como eu disse aqui, 1-0 contra o Crato não convenceu, 2-0 contra o Tiradentes melhorou um pouco, mas não foi isso tudo. 0-0 contra o Crateús, a luz vermelha começou a piscar e hoje 3-0 contra o Itapipoca, a luz bem vermelha, Marco Valério, está acesa no ambiente verde do Icasa. Bom, meu caro Demontier, só confirmar aqui o gol do Ferroviário. O Ferroviário faz o segundo contra o Maracanã. 2 para o Ferroviário, 0 para o Maracanã. O Ferroviário, podemos colocar que já está na fase semifinal do Campeonato Cearense, não é, Demontier? 4 gols, né? 4 2 gols, na né? primeira, 2-0 e vai fazendo 2 na segunda. É verdade. Ou seja, o Maracanã tem que virar, né? Tem que fazer 2, com mais 2, tem que fazer uns 5, né? Eu imagino a alegria do Los Pérez, viu? Nesse momento aí, torcendo pelo Ferroviário. Ele deve estar com a garganta tinindo. E o quadrangular da morte, 1-1? Quadrangular 35 do segundo tempo, Pacajus e Caucaia, 1-1. Menos mal, né? Para os nossos dois daqui, que se engalfinham amanhã. Que coisa triste, hein, Marco Valério? Um abraço. Um abraço para você, Demontier Tenório. Obrigado pela sua participação aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Depois desta partida horrorosa do time do Icasa, 3-0. Verdão do Cariri perde para o time do Itapipoca, jogando realmente muito mal, com frango de goleiro no final. Realmente uma tarde lamentável do Alviverde Juazeirense. Agora, é aquela coisa, né, Luiz? Não há muito o que lamentar. O campeonato continua, é um campeonato de tiro curto, principalmente nessa primeira fase. E o Icasa, nos próximos 7 dias, terá aí em uma semana mais 2 jogos muito importantes para não deixar a peteca cair e continuar se firmando no campeonato, porque pelo menos por enquanto o Icasa ainda está entre os primeiros da competição. E agora tem mais um compromisso em casa, sábado diante do Horizonte. Na verdade serão 2 compromissos em casa, né, na próxima semana. E começa na quarta-feira e é a reabilitação agora, Marco. A equipe hoje janta lá em Itapipoca, já retorna para Juazeiro do Norte e fica a expectativa também pela regularização dos atacantes Emerson Catarina e Felipe Araújo, que já poderão ser opções e, ao que tudo indica, né, já deverão ser titulares nessa partida da quarta-feira, principalmente por conta dessas expulsões e também lesões de outros jogadores da equipe casiana. Esperar que o técnico Marcelo Vilar possa mudar um pouquinho aí essa metodologia, né? Dar um puxão de orelha nesses jogadores, porque muita coisa tá errada, viu, Marco? E a gente vê, além da má condição técnica de alguns jogadores do Icasa, que individualmente foram muito mal,
a gente não vê assim um esquema tático definido desse time do Icasa. Eu não sei se você conseguiu ver melhor, já que você acompanha, Luiz, os treinamentos do time do Icasa lá no Prachedão, mas pelo menos a gente que narra os jogos, que vê apenas aquelas partidas em que o time disputa os 3 pontos, dos jogos que eu vi do Icasa até agora, a gente não vê muita disposição tática. O time do Icasa me parece ser um time que ainda busca aquela composição tática, a gente não vê jogadas ensaiadas, recomposição na perda de bola, alguns setores do Icasa estão muito espaçados, ou seja, o adversário tem muito espaço para trabalhar, principalmente no setor de meio campo do time do Icasa. É uma coisa que precisa ser melhorada, porque é decepcionante até agora o futebol apresentado pelo Icasa. Não só na partida de hoje, até que o time vinha bem, vinha como um dos líderes da competição até iniciar a partida contra o Itapipoca, mas mesmo assim, antes desse jogo, o rendimento da equipe não era bom. É verdade, Marco. Vencendo, mas não convencendo. A gente já percebia que o time do Icasa tinha várias limitações. É realmente uma bagunça ali quando você olha o campo, vê a disposição tática da equipe do Icasa, que realmente agora não se firmou. Eu disse no início da nossa transmissão que o Icasa já estava na sua 3ª escalação em 4 jogos. Não tem uma constância. E o Marcelo vem realmente fazendo essas modificações durante a semana nos trabalhos lá do CT Prachedão. Não tem uma cara o time, né? Você vê hoje é uma escalação, amanhã já é outra, ele muda em cima da hora também, tem essa questão que a gente destacava desde aquele jogo contra o Crato, mas agora o que a gente percebe também, Marco, é que é necessária que a diretoria faça aí uma reformulação realmente. Trouxe esses 2 atacantes, mas que traga mais, traga meio-campistas, traga também outros jogadores para jogar pelas laterais, porque a equipe do Icasa tá precisando sim de contratação, mesmo tendo um elenco, eu diria, cheio nesse momento, viu? É verdade, o Icasa tem quantidade, porém não apresenta qualidade. Pelo menos até aqui não apresentou. Tomara que possa ser diferente a partir da quarta-feira, Icasa e Horizonte na Arena Romeirão, não é assim, Luiz? Isso, na Arena Romeirão às 8 horas da noite, horário bom para o torcedor, e é importante que a equipe agora não perca esse apoio, porque agora é que vai precisar mesmo que o seu torcedor vá realmente apoiar a equipe. Jogo na Arena Romeirão à noite, 8 horas, eu diria que é um horário muito bom para jogo de futebol, viu, Marco? Valeu, Aloysio! Foi um prazer mais uma vez estar ao seu lado aqui na cobertura do nosso timaço da Vale. Uma pena que um dos nossos representantes, no caso hoje do Icasa, tenha sido derrotado, mas vamos torcer aí por boas jornadas do Icasa já a partir da próxima quarta-feira. Pois é, foi uma ducha de água fria, mas esperamos que tudo se resolva. Segunda-feira a gente volta no Vale Esportes com as informações do Verdão do Caribe. Valeu, Aloysio, um grande abraço, obrigado pela participação. Lembrar mais uma vez aqui no final do nosso trabalho que segunda-feira teremos uma missa que marcará um ano de falecimento do nosso querido e inesquecível companheiro Antônio Félix, o querido baixinho da cidade de Barbalha. A missa será no bairro Cirolândia, onde o Félix residia, na Capela de Santa Terezinha, a partir das 18 horas, todos convidados. E o nosso colega Jader Guga, que excepcionalmente hoje não apresentou o programa Invasão, mas que volta às 3h30 da tarde no próximo sábado, vai promover amanhã um jogo em homenagem ao Roberto Dinamite, com vários torcedores, vai ter bate-bola, vai ter aquela geladinha depois, e o jogo será lá no CT Prachedão, a partir das 8 horas da manhã, homenagem a Roberto Dinamite, uma iniciativa do programa Invasão, com apoio da Vale FM, também da Fácil Solução Visual, Cariri da Sorte e também da Santrab, Soluções em Medicina e Segurança do Trabalho. Portanto, amanhã, a partir das 8 horas. JF, seu destaque final pra gente fechar aqui mais um Futebol Show
do timaço da Vale FM. Estaduais pelo Brasil, o Internacional acabou de fazer 1-0 no Aimoré pelo Campeonato Gaúcho. Segundo tempo no Clássico Mineiro, viu? É clássico, viu, Marco? Atlético e América, 1-1 é o placar da partida. O Fluminense acabou de confirmar mais um gol. O Fluminense está vencendo a Portuguesa pelo placar de 3-0. Estaduais pelo Brasil, daqui a pouco tem São Paulo e São Bernardo pelo Paulistão às 18h30. Daqui a pouco também pelo Campeonato Cearense, fase de quartas de final, o jogo do Iguatu diante do Atlético Cearense. E tem clássico no Campeonato Carioca, Botafogo contra os reservas do Flamengo. Quem ganha esse clássico, João Filho? Acredito que o Botafogo vai ser o vencedor. Tá certo, cravou o João Filho que o Fogão ganha. O Flamengo está poupando, pensando no jogo da volta da Recopa, terça-feira contra o Independiente Del Valle. O Flamengo foi lá no Equador, foi derrotado pelo placar de 1-0. Para reverter a situação, tem que vencer por 2 gols de diferença. Acredito que o Flamengo vença e conquiste a Recopa. Tá legal, JF, grande abraço. Eu volto amanhã no programa do Jucimar Leite, com aquele balanço do esporte, né? Entre 8 e 10 da manhã. Volto também no Cariri da Sorte, apresentando mais um sorteio ao lado do nosso querido Tony Araújo a partir das 11 horas da manhã. E o timaço da Vale volta amanhã a partir das 3 da tarde, logo após o programa da Marleide Duarte, com tudo de Guarani Barbalha, que você vai ouvir aqui na 99,9 com a narração de Delton Sá. Obrigado a todos pela companhia, a todos que acompanharam mais uma transmissão aqui da Vale FM. Grande abraço, um ótimo fim de semana, um bom final de sábado e lembrando sempre...